O protagonista jamais imaginou que a autodestruição do Rei Demônio explodiria sua casa. A boa notícia é que ele foi adotado por um aventureiro de classe S. Mas, com muita dificuldade, ele deixou seu mestre e se juntou à atual equipe de bravos guerreiros. Porém foi rejeitado por eles por considerá-lo preguiçoso em combate. Por isso, foi expulso do grupo. Desde que foi adotado pelo Mali, Nanshin tem sido submetido a um treinamento infernal. Por exemplo, se você não aprender magia do fogo em um dia, não terá comida para comer. Como resultado, o líder do sul finalmente obteve sucesso antes do jantar. Olha só isso! Nossa, que ótimo! Você se saiu bem fazendo isso. Ainda muito atrás, no inverno, Nanshin usa magia para criar uma estátua de Malin em tamanho real. Malin ampliou a estátua novamente e deixou Nanshin cair livremente. Em relação ao treinamento rigoroso de Malin, Nanshin não teve uma única palavra de queixa, apenas pensando que ele era muito fraco e precisava continuar se esforçando. Naquele dia, Malin estava na garagem roubando. A personagem principal usou magia de recuperação para ajudá-la a acordar. Malin abraçou Nanshin com alegria. Inesperadamente, no instante seguinte, Malin o levou para praticar magia. À noite, Malin olhou para o grimório em sua mão e rangeu os dentes. Ao ver a corrente do sul aparecer de repente, Malin rapidamente guardou o grimório. Mas, infelizmente, sua mão estava rígida e ele o deixou cair. Nanshin ajudou a pegar o grimório, mas seu corpo reagiu repentinamente ao objeto. No instante seguinte, ele adormeceu ali mesmo. Malin não conseguia acreditar quando viu aquilo. Isso significava que o protagonista masculino tinha o status de escolhido. Se isso fosse realmente o destino, Malin jamais desejaria que ele cometesse o mesmo erro. Portanto, nunca confie demais na sua própria força. Então Malin decidiu que, no meio do dia, Nanshin se tornaria um mago branco, capaz de usar magia para proteger os outros. Embora Nanshin consiga fazer com que as frutas deem frutos rapidamente, Malin pode desafiar as leis da natureza, fazendo com que a árvore gigante crie galhos e folhas e produza muitos frutos. Ela disse que entre os homens fera havia pessoas que usavam magia rara para controlar bestas mágicas. Ao ver novamente a magia de Dai registrada no livro, a expressão de Malin mudou completamente. Finja que não se importa e diga que isso não precisa ser aprendido, só porque a magia do grande desapareceu há centenas de anos. Depois disso, Nanshin demorou muito para recuperar sua varinha mágica e também levou uma lição de Malin. Ele ainda estava longe de ser independente. À noite, Nanshin ouviu falar pela primeira vez sobre pedras mágicas, que são cristais de poder mágico capazes de transformar objetos ao redor em pedras mágicas. Naquele dia, Malin não saiu para punir os adultos. Ela vendou os olhos dele e o jogou no meio da floresta. Tome isto. Encontre um jeito de voltar para casa em uma semana. Tente usar sua magia para sobreviver. Boa sorte! Por que isso está acontecendo? Mestre Kai. Como resultado, Malin simplesmente foi embora. O personagem principal foi atacado por um demônio, mas é um mago branco. Ele não tinha absolutamente nenhum meio de ataque. Só consigo pensar em maneiras simples de escapar de casa. Quando estiver com fome, faça com que as frutas da floresta amadureçam rapidamente para saciar sua fome. Durante esse período, o protagonista masculino ajustará a fórmula mágica, aumentando apenas a força dos dedos para lidar com a situação de escalada. Seja reduzindo o consumo de poder mágico ou melhorando a eficácia da magia que encontrava, o protagonista masculino continuou aprimorando suas habilidades ao longo do caminho, até finalmente sobreviver e desmaiar à porta de sua casa. Malin ficou muito satisfeita com a atuação da personagem principal. Um dia, 2 anos e meio depois, Nanshin descobriu por acaso um livro que apresentava uma cidade humana no mapa. Então, espero que Malin possa te entregar. Durante esse período, Nanshin finalmente compreendeu o que era o paraíso de um cavalo. Malin sempre faz o que pensa. Ou estão repentinamente procurando você para desenvolver magia anti-envelhecimento, ou querem sua ajuda para aprimorar a magia de cura. Também é possível que uma nova magia de fortalecimento tenha sido inventada. Então, posso ir dormir agora? Do que você está falando? Você não usou magia para ficar uma semana sem dormir? Estou realmente sóbrio, mas minha força física não aguenta mais. Vou tomar um remédio e ir embora. Ok, aqui está a energia. Lute mais um round. Ficar de pé. Recusar. Naquele dia, Malin descobriu subitamente que Nanshin não estava em casa, mas havia sobre a mesa um livro apresentando a cidade. O protagonista masculino, após uma longa jornada, finalmente deixou a floresta, retornou à cidade humana depois de muito tempo e usou o pouco dinheiro que lhe restava para comprar um pedaço de pão.
Inesperadamente, alguém agiu secretamente e soprou um panfleto de recrutamento de aventureiros em sua direção. Assim, Nanshin entrou acidentalmente para a equipe dos Bravos, e um dos alvos na primeira batalha era um gigante caolho. Ao ver o valente sendo subjugado pelo gigante de um olho só, ele pediu ao curandeiro que usasse magia para curá-lo. Nanshin estava na defesa e, de repente, entrou em ação, dando uma surra em todo o time. Como resultado, ao enfrentar novamente o soco do gigante de um olho só, a garota Tanko sentiu que a força do impacto foi muito leve. A garota maga viu isso e imediatamente usou magia de aprisionamento para impedir que o gigante escapasse. O guerreiro aproveitou a oportunidade para desferir um golpe fatal. Todos os outros pensaram que foi obra do herói. Apenas a garota Tanko olhou na direção de Nanshin. Como resultado, o Bravo não fez uma oferta por adultos. A recompensa por esta missão era claramente enorme, mas apenas para o protagonista masculino. Só Dunsi ia beber para comemorar. Nanshin disse que não conseguia beber e foi embora. O mago ficou irritado, pensando em que tipo de pessoa ele era. Mas Dunsi não se importou. O mestre demônio branco trata todos da mesma maneira. O personagem principal é apenas um enfeite para a equipe, uma forma de salvar as aparências. Então, Nguyen, colega de equipe de Malin, veio dar a notícia. Nanshin se juntou ao time dos Braves. Malin achou que não era ruim. Chegou a hora de Nanshin entrar em campo e jogar. Basta não ser arrogante demais e você não terá com o que se preocupar. Nguyen percebeu que ela ainda parecia se arrepender. De qualquer forma, naquele ano o Rei Demônio não despertou. Felizmente, graças à sua companheira de equipe Sinvi, que usou magia ancestral, todos aqueles que morreram pelas mãos do Rei Demônio foram ressuscitados. Mas teve que pagar com a própria vida. Desde que Nanshin se juntou aos Braves, as conquistas e a reputação da equipe dispararam. Não importa o quão forte fosse o inimigo, eles conseguiam lidar com ele facilmente. A garota musculosa não era arrogante nem impaciente, e continuava lendo livros para aprender técnicas de defesa. Só porque sentia que a força que a afetava recentemente a fazia sentir-se de forma estranha, a valente guerreira apenas sentia que, a cada luta, possuía um poder infinito. Um especialista em ganho de massa muscular descobriu que o guerreiro não tem treinado recentemente. Como resultado, o oponente parecia ser assustadoramente forte. Naquele dia, a equipe recebeu outra missão: punir Golem. O protagonista masculino pressente a presença do Golem escondido atrás da cachoeira. Inesperadamente, assim que ele mal havia derrotado outro caiu de cima. Nanshin percebeu o demônio escondido no canto da parede. A pedra negra em seu cajado é uma pedra mágica. O oponente depende dela para controlar o Golem. Nanshin quebrou o tabu e deu a ordem sem permissão. Depois de dar a pipoca para todos, ele disse à arqueira para atirar no demônio. Em seguida, disse à maga para teletransportar o cajado do inimigo para cá. Assim que recebeu o cajado, Nanshin o selou imediatamente. Como resultado, o valente, irritado por ter sua atenção desviada, decidiu imediatamente destruir o Golem sozinho. O protagonista masculino lembra que um Golem fora de controle não será capaz de prever seus próprios ataques. Os corajosos não se importam com a aparência, o mais importante é que ela existe. Ao ver o Golem no meio do campo prestes a matar o valente, Nanshin imediatamente avançou e empurrou o valente para o lado. Convide o herói a encontrar uma oportunidade para contra-atacar o Golem. Depois disso, os Bravos passaram a detestar Nanshin cada vez mais, então o expulsaram imediatamente da equipe. Finalmente me livrei desse problema que me incomodava. Não toque. Inesperadamente, naquele momento, apareceu uma garota que precisava urgentemente de um mago branco gratuito, mas as condições que ela impôs eram tão ruins que ninguém a procurou. Assim que Nanshin apareceu de repente, a garota do interior imediatamente o apresentou como alguém que talvez pudesse ajudar. Você é o mago branco? Sim, sim. Você está atualmente em alguma equipe? Bem, não estou em nenhuma equipe no momento. Ah, devo dizer que estou desempregado. Siga-me por um momento. Todos sabem que o apoio é constante, mas a força principal está sempre mudando. Mas o que Nanshin não esperava era que ele próprio se tornasse um dos melhores suportes, simplesmente por conseguir lançar magia sem precisar recitar encantamentos. Como resultado, Nanshin, assim como seus antecessores, foi considerado um preguiçoso inútil pelos guerreiros cães e expulso da equipe. Quem diria que seu mestre era o herói que salvou o mundo muitos anos atrás? Até hoje, estátuas do mestre ainda podem ser encontradas em todo o mundo.
Nanshin procurou emprego a contragosto durante 3 dias seguidos, mas todas as equipes com as quais se encontrou tinham escalações fixas. Inesperadamente, naquele mesmo momento, havia na guilda uma garota que precisava urgentemente de um mago branco. A moça do interior estava muito relutante, simplesmente porque, de acordo com as condições impostas pela outra parte, ela não conseguia encontrar uma pessoa adequada naquele momento. Justo quando a moça do interior estava com dor de cabeça, o protagonista masculino apareceu e se apresentou como alguém que talvez pudesse ajudá-la. Ah, você é o mago branco? Sim, sim. Você está atualmente em alguma equipe? Bem, não estou em nenhuma equipe no momento. Devo dizer que estou desempregado, acompanhe-me por um momento. Estou em casa. Ao vê-la retornar tão rapidamente, seus companheiros de equipe pensaram que definitivamente não seriam capazes de encontrar um mestre demônio branco adequado. Então percebeu que ela também havia trazido outra pessoa. Acontece que a protagonista feminina, chamada Yui, é uma espadachim e também a capitã. Então, espero que o protagonista masculino também se junte à equipe. Inesperadamente, o protagonista masculino disse que não concordava, então seus colegas de equipe sugeriram que ele desistisse da missão. Sem Clint, eles não teriam conseguido concluir o mandato. Eles também não acham que o protagonista masculino seja substituível. No entanto, Yui não queria desistir. Caso contrário, o que deveriam fazer esses administradores inocentes? Quem pode ir ajudá-los? O personagem principal estava curioso para saber por que ele não transferiu a missão, mas não era que ele não quisesse, e sim que não podia. O fato de ser uma comissão de nível A não significa que apenas equipes de nível A ou superior possam recebê-la. Mas infelizmente todas as equipes de nível A da cidade estão ocupadas. Portanto, somente eles, a equipe de nível S, podem assumir essa missão. O personagem principal ficou extremamente surpreso, pois aquela era a equipe de aventureiros de mais alto nível. Embora desejasse muito ajudar, o choque causado pelo sábio guerreiro o havia afetado profundamente, a ponto de Nanshin se considerar realmente incompetente. Mas a Yui questionou: será que basta o protagonista masculino provar que é muito forte? Como resultado, Nanshin foi misteriosamente retirado da cidade. Yui quer que Nanshin demonstre magia de suporte para provar sua força. Nanshin sentiu vergonha das expectativas deles. Tenho medo de desapontar a todos. O outro cara reclamou que ela falava em termos tão genéricos que o líder do Sul definitivamente não sabia o que fazer, ou pediu especificamente ao líder do Sul para usar certa magia. Então Yui esperava que Nanshin lançasse magia de fortalecimento sobre todos eles. Todos perderam imediatamente a compostura. Isso era algo que pessoas normais não conseguiriam fazer. O personagem principal estava um pouco incrédulo. Depois de confirmar o teste para entrar na equipe classe S diversas vezes, era só isso? A Yui percebeu isso e imediatamente adicionou a condição de que a tarefa deveria ser concluída de uma só vez. Por não conseguir fazer isso um por um, Nanshin não entendeu ainda mais. Os outros perceberam que Nanshin não estava tomando nenhuma atitude. Como resultado, Nanshin disse que não poderia se esforçar mais. Então, sob os olhares atônitos de todos, Nanzen fez surgir do nada sua varinha mágica e, sem dizer uma palavra, ajudou 4 pessoas a receberem 5 tipos de melhorias simultaneamente. Eu não pude deixar de me perguntar: onde você conseguiu a varinha? Ao verem que Nanshin respondeu que se tratava de escrita mágica, as 4 pessoas permaneceram completamente indiferentes, pois nunca tinham ouvido falar daquilo. Você quer saber o quão eficaz é o seu aprimoramento mágico? Todo mundo é tão malvado. Porque tudo acaba antes mesmo de começar. Não consigo ver a reação de Nanshin, mas meu corpo realmente sente algo diferente. Eu vi isso e experimentei. O resultado foi que o tronco da árvore pôde ser facilmente cortado. Ninguém conseguia acreditar, o efeito foi incrível. O personagem principal explicou que havia simplesmente ativado 5 efeitos diferentes ao mesmo tempo, porque ativar um único tipo de aprimoramento para todos seria muito simples. Ele achou que eles provavelmente prefeririam um efeito mais avançado. O resultado deixou todos em silêncio. Ao ver isso, Nanshin pensou que o estavam menosprezando, então pediu desculpas por ter deixado todos verem aquela coisa inútil. Parece que não tenho as qualificações necessárias para entrar na equipe. Ao ver Nanshin se virar e ir embora, Yui rapidamente se pronunciou. O guerreiro pediu para se retirar. Só então eles descobriram que Nanshin havia feito parte da equipe de bravos membros anteriormente. É um dos únicos 4 guerreiros do mundo. O personagem principal disse timidamente que foi expulso por ser fraco demais. Todos ficaram surpresos. Se o personagem principal era um novato, então o que eram eles?
A garota de óculos nunca tinha visto uma magia de aprimoramento tão poderosa. Nanshin não acreditava nisso. Devia haver alguém mais forte do que ele por aí. Só então todos perceberam que Nanshin tinha uma percepção muito errada. Ele mencionou o motivo de não ter deixado o Mago Branco anterior retornar, mas, inesperadamente, o Mago Branco anterior, Klin, tinha uma irmã gravemente doente em casa. Klin trabalhava todos os dias e cuidava da irmã, o que rapidamente levou ao colapso de seu corpo. Então, ele proativamente pediu para sair da equipe, dizendo que não queria ser um fardo para ninguém. Na verdade, todos estavam muito preocupados com Klin. Mesmo tendo saído da equipe, ela continua sendo uma colega de time, e o protagonista masculino a admira muito. Ele se perguntou que doença aquela irmã tinha? Ouvi dizer que a doença transforma o corpo em pedra mágica. Que coincidência! O personagem principal por acaso havia estudado com um mestre aventureiro de classe S. Pedras mágicas são cristais de poder mágico que podem petrificar magicamente os objetos ao redor. Então Nanshin sugeriu que ele fosse até a casa para ver com os próprios olhos. Nanshin foi direto ao ponto, na esperança de descobrir o estado de saúde de sua irmã. Descobriu-se que as duas irmãs já haviam sido aventureiras, mas durante uma missão, elas se separaram e, pouco depois, a irmã mais nova ficou ferida e perdeu a consciência. Quanto aos sintomas, ela achou que seria mais intuitivo vê-los com os próprios olhos. De repente, no quarto da minha irmã, uma aura sinistra pairava sobre ele. Seu Zishi parecia ter usado aqui do armamento e estava se espalhando lentamente para outras partes. Nanshin pediu proativamente para que ele cuidasse disso. Se ele adivinhasse corretamente, talvez conseguisse curar sua irmã. Glyn não conseguia acreditar. Ela convidou muitos magos brancos de alto nível, mas todos eles se mostraram impotentes. Inesperadamente, Nanshin já havia adivinhado aproximadamente a causa da doença. Talvez a pele tenha sido ferida por uma pedra mágica de alta pureza. O local onde a menina se feriu deve ter uma concentração muito alta de poder mágico. Glyn confirmou que a missão anterior deles era coletar pedras mágicas, e o ferimento estava na cintura da irmãzinha. Assim que o tratamento começa, Nanshin realiza um feitiço que pode reverter o processo de transferência de poder mágico, absorvendo dessa forma o poder mágico do corpo de sua irmã. No entanto, o poder mágico descontrolado leva à petrificação do corpo. Então ele precisava manter o poder mágico no corpo de sua irmã próximo de zero, caso contrário o tratamento não seria eficaz, e ao mesmo tempo precisava se recuperar. Glimp não percebeu, mas podia sentir que Nanshin não estava usando magia de cura normal naquele momento. O personagem principal explicou que a magia de cura consumia muita mana e não era muito eficaz, basicamente não tinha efeito algum, e que só por isso ele conseguia consumir a grande quantidade de mana que havia absorvido. Wei é uma pessoa de fora, simplesmente incompreensível, mas muito poderosa. Não se trata apenas de poder, o líder do Sul usa dois tipos diferentes de magia ao mesmo tempo, e seu corpo também precisa suportar a pressão da enorme quantidade de poder mágico que circula em seu interior, algo que pessoas normais não conseguem fazer. Mas o efeito foi de fato imediato. O corpo petrificado da irmãzinha voltou rapidamente ao normal. Final. Em seguida, Klin agradeceu muito a Nanshin. Depois que sua irmã se recuperou, as duas planejaram continuar formando uma equipe como aventureiras. Mas se fosse Nanshin, ela se sentiria muito segura deixando suas companheiras de equipe sob seus cuidados. Os colegas de equipe também disseram que Nanshin ajudou muito. Nanshin disse humildemente que não era nada demais, que não tinha feito nada de importante. De novo, modesto demais? Não, estou falando sério. De novo, de novo, de novo. Em resumo, os agradecimentos de todos são sinceros. Nanshin lembrou-se imediatamente do tratamento injusto que havia recebido anteriormente na equipe dos Braves, e com certeza, ainda queria se juntar a eles. Todos ficaram felizes. Só por você, um suporte de elite, ter entrado, a força da equipe certamente cresceria como um tigre com asas. Nanshin jamais poderia ter previsto isso. Na equipe dos corajosos, ele foi dispensado pelos bravos por causa da preguiça. Como resultado, ao entrar para a equipe de aventureiros de nível S, ele se tornou um suporte completo. Mesmo quando substituiu o capitão arbitrariamente, não foi criticado por todos, mas sim elogiado. Você ajudou muito. Você é muito bom nessas coisas e tem muito conhecimento. Vou deixar isso com você mais tarde. Para dar as boas-vindas a Nanshin, os colegas de equipe prepararam uma mesa com comidas deliciosas para comemorar. O resultado que ninguém esperava foi que, uma vez que Nanshin começou a comer,
ele não conseguiu parar, simplesmente porque nunca havia comido nada tão delicioso. Ninguém conseguia acreditar. Quem diria que aquele restaurante era tão comum para eles? Mas Nanshin olhou para a comida à sua frente e não pôde deixar de se perguntar o que havia comido antes. Nanshin conta sobre sua vida com seu mestre de classe S, cujos ingredientes culinários não são ervas daninhas no jardim. Depois, há os cogumelos silvestres, ou simplesmente a caça selvagem grelhada. A garota de óculos ficou surpresa. Aquilo não podia ser considerado cozinhar. Eles começaram a se perguntar quem era o mestre do personagem principal. Se ele poderia ser um grande mestre demônio branco? Inesperadamente, Nanshin disse que, se tivesse que apontar uma mestra, ela pertencia ao sistema de ataque, afinal, ela pesquisava magia que frequentemente causava explosões. A garota de óculos não conseguia acreditar. Não sou um mago branco, mas posso treinar um ótimo suporte. Ela espera ter a oportunidade de vir e pedir conselhos. Nanshin tentou impedi-lo às pressas, mas não foi permitido. Nanshin lembrou-se do treinamento severo que receberá antes e aconselhou que seria melhor não deixar seu mestre ensiná-lo. Mas, mesmo assim, ele sabia que seu mestre tinha, na verdade, um lado gentil. Então, desta vez, todos começaram a discutir a missão médica. Dessa vez, eles precisam destruir a horda de monstros que está destruindo a fazenda. Nanshin ouviu o problema. Se fosse um bando de criaturas mágicas, então deveria haver muitos tipos diferentes de criaturas mágicas, diferentes tipos de criaturas mágicas formando um bando. Nunca tinha ouvido falar disso, mas como a outra parte já havia feito um pagamento, eles só podiam optar por acreditar. A EUI acredita que, se alguém precisa de ajuda, estender a mão é a missão do aventureiro. Todos aguardam ansiosamente o apoio mágico do grande torcedor Nanshin. Nanshin teme que quanto maiores as expectativas das pessoas, maior será a decepção. A EUI está bastante relutante. Espero que você possa ter um pouco mais de confiança. Nanshin não poderia estar mais confiante, afinal, ele sempre pensou que foi porque sua força não era suficiente que o levou a ser expulso da equipe pelos bravos guerreiros. Mas, em comparação com aqueles que são poderosos e arrogantes, as pessoas ainda preferem companheiros de equipe como Nanshin. Então todos concordaram em se reunir na porta da pousada na manhã seguinte, mas inesperadamente Nanshin foi na direção oposta à de todos os outros. O ruivo lembrou-lhe que ele tinha ido ao lugar errado. Nanshin, envergonhado, disse que não tinha dinheiro nenhum na estalagem. Ao ver isso, o rapaz imediatamente tirou um saco de dinheiro e entregou a Nanshin, mas não de graça. O valor seria descontado da recompensa da missão naquele momento. Nanshin está muito feliz porque esta equipe está repleta de pessoas boas, então ele não pode decepcioná-las. No dia seguinte, Elwi apareceu carregando uma grande mala, apenas para descobrir que todos os outros estavam de mãos vazias. Acontece que Nanshin havia usado magia de armazenamento para levar tudo embora. Elwi estava animado. Isso é bom. Isso é ótimo. Não há necessidade de carregar bagagem pesada na estrada. Todos podem se sentir muito mais leves. Inesperadamente, Nanshin disse que poderia ensinar-lhes magia de armazenamento. Afinal, todos nascem com magia. Este estudo vespertino também não leva muito tempo. Dessa vez, a equipe inteira realmente não conseguiu mais manter a calma. Por favor, protagonista masculino, definitivamente ensine-os. A caminho do local indicado, eles viram que do outro lado da montanha ficava o país demoníaco de No. Ouro. Os demônios que ali viviam agora estão em paz, mas um dia invadirá o mundo humano novamente. Na metade do caminho, as pessoas pararam perto de uma fonte de água para descansar. As meninas não aguentavam o suor. Lien foi para um lugar onde não havia ninguém por perto para tomar banho. Como resultado, enquanto o protagonista masculino recolhia a lenha, ouviu o grito de uma garota nas proximidades. Ao longe, um guiarados aparece no rio. Mas naquele momento, as garotas não só estavam nuas, como também suas armas estavam nas mãos do líder do sul. Vi duas pessoas encurraladas num canto sem saída. No momento crucial, Nanshin agiu prontamente para chamar a atenção. Enquanto as garotas fugiam da praia, Nanshin rapidamente conseguiu armas compactadas para elas e as aprimorou com magia poderosa. Subimos. Bola de fogo. Como resultado, a garota de óculos também era uma senhora idosa. Inesperadamente, uma simples bola de fogo conseguiu reduzir jarrados a pó. Inesperadamente, tudo aquilo foi obra do líder do sul. A garota de cabelos rosados viu que o perigo havia passado, mas o líder do sul guardou sua arma. Certo,
mas a bainha está do outro lado. Em seguida, Nanshin aproveitou a oportunidade para ensinar a todos como escrever magia e disse que não era difícil de aprender, bastava criar espaço na palma da mão e colocar a cabeça dentro. Como resultado, todos pararam de cantar quando ouviram isso, e o personagem principal também parou. Quão difícil é isso? Resumindo, todos decidiram experimentar primeiro. As pessoas que não sabiam achavam que estavam fazendo algo, mas o resultado final foi a garota de óculos que tinha experiência. Se magia é magia, então usar magia deveria ao menos deixar um efeito. Para minha surpresa, experimentei uma vez e funcionou imediatamente. Só então todos perceberam que não eram o protagonista masculino, que não conseguiam resistir ao seu encanto. Muito rapidamente, a garota de óculos aprendeu seu primeiro feitiço. À noite, Elwë e o líder masculino ficam de guarda juntos. Quanto ao que aconteceu durante o dia, ela ainda estava muito envergonhada, mas muito grata ao protagonista masculino por tê-lo salvado, e até concordou em se juntar à equipe. Apesar do protagonista masculino ter dito que também estava procurando emprego, Elwë ainda sentiu que ele o estava forçando a entrar para a equipe. Nanshin recordou a atitude resoluta anterior da Elwë de não desistir da comissão, sem entender por que ela era tão teimosa. Inesperadamente, a Elwë surgiu por causa das lembranças de coisas de casa. Acontece que a aldeia onde ela morava quando criança também foi atacada por criaturas mágicas. Todos os seus amigos e parentes sofreram tragédias, mas no final ela foi a única sobrevivente. Ao ouvir que se tratava de um bando de criaturas mágicas, ela não conseguiu simplesmente ficar parada e indiferente. Além disso, se todas as plantações das fazendas fossem destruídas, essas vilas e cidades também estariam em apuros. O personagem principal repentinamente perdeu a paciência com ela e acordou apressadamente seus companheiros de equipe que estavam dormindo. Acontece que perto, conforme combinado, Nanshin avistou algumas aranhas fantasmas se aproximando de longe. Então, todos pretendiam se retirar silenciosamente, mas infelizmente pisaram em um galho de árvore no chão, fazendo barulho. Todos perceberam que algo estava errado e correram a toda velocidade, mas ainda assim foram bloqueados pela aranha fantasma. A menina de óculos não percebeu que a varinha foi puxada pela teia de aranha e ficou presa na árvore. Naquela época, a área circundante também estava cercada por teias de aranha. O personagem principal recebeu ordens para fazer a aranha fantasma parar. Logo em seguida, ele rapidamente forneceu aos seus companheiros de equipe 5 tipos de reforços de uma só vez. A Elwë deu o primeiro passo, cortando a teia de aranha e limpando o local. Corte as patas dianteiras da aranha fantasma, impedindo-a de se mover. Adicione mais um. Sílica, Cross, você está pronto? Eu pensava que tudo era gerenciado pela interface do usuário. Neste momento, bola de fogo. Cross, deixe comigo. Finalmente, sob o comando de Nanshin, todos destruíram em segurança todas as aranhas fantasma. Só então ele percebeu que ele mesmo havia dado a ordem, mas, felizmente, desta vez o companheiro de equipe não é um guerreiro sábio e a versão insensível também não. As pessoas não criticam. Pelo contrário, acho que Nanshin se saiu muito bem e espero que, se ele souber como comandar, comande ainda mais no futuro. Nanshin jamais poderia ter previsto isso. Desde que foi expulso da equipe pelos Bravos e adotado por um aventureiro de classe S, os elogios que recebeu superaram em muito tudo que havia recebido antes. Mas, devido à pressão dos Bravos, a percepção que o líder do Sul tinha de sua própria força ficou distorcida. Para demonstrar seu valor, Nanshin se oferece para ficar de guarda à noite todos os dias. As meninas queriam se revezar na vigia noturna, com medo de que ele se cansasse. Mas, para que todos pudessem poupar energia para lidar com a situação inesperada, Nanshin decidiu firmemente fazer isso ele mesmo. De qualquer forma, quando ele estava na equipe de Bravos, estava acostumado a ficar acordado a noite toda. Ele ainda não conseguia ser independente, então só podia fazer essas coisas para os outros. E Elwë queria dizer que não era assim, mas foi interrompida pela garota de óculos. Ela só esperava que, se Nanshin estivesse cansado, ele simplesmente dissesse isso e não se esforçasse tanto. Durante os 3 dias em que a equipe estiver descansando, Nanshin também usará periodicamente magia de busca para sentir a presença de bestas mágicas. Elwë não consegue acreditar, Nanshin é tão perfeito. O Sr. Quinton disse que a área de abrangência não é tão grande assim, mas é melhor do que nada? Elwë teme ser um fardo para o personagem principal. Pergunte se há algo que ela possa retirar. Real. Ah,
Naquela noite o protagonista masculino ainda estava encarregado da vigia noturna. Wei ficou desapontado. Ele não confiava em todos? A garota de óculos acredita que cada um tem seu próprio ritmo e que a proximidade que eles têm agora é resultado de um longo processo de comunicação. A falta de compatibilidade entre a habilidade e a autoestima do protagonista masculino, bem como sua busca excessiva por autoexpressão, deve haver algum motivo. Yui achou difícil de acreditar. O personagem principal parece ingênuo, mas sabe de tudo. Ela estava curiosa para saber que tipo de vida Nanshin havia levado antes, mas tudo o que podiam fazer era esperar até o dia em que Nanshin lhe contasse de livre e espontânea vontade. Imaginou a garota de óculos. Talvez a verdade fosse inimaginável. Ao mesmo tempo, o rapaz ruivo queria pedir um favor a Nanshin, e a vigia noturna foi substituída por um arqueiro. Então, os dois saíram e instalaram alarmes. Sempre que uma criatura mágica se aproximava, ela emitia um som. Então hoje Nanshin pode descansar um pouco. O personagem principal teme que, se adormecer, não conseguirá usar a magia que encontrou. Como resultado, embora Nanshin negasse veementemente, ele sempre fazia vigia sozinho à noite e observava, sem permitir qualquer interferência de terceiros, o que deixaria as pessoas comuns desconfiadas. Nanshin pensou em seu mestre Malin, que sempre dizia que ele era muito exigente, e no guerreiro que o desprezava como uma pessoa inútil que atrapalhava seu caminho. Nanshin teme que, se não se esforçar, acabará atrapalhando a todos. Qual o problema com o ruivo? Se não, por que todo mundo se uniria? Não seria possível realizar juntos o que não se pode fazer sozinho? O protagonista masculino também deve participar e ajudar mais seus colegas de equipe. Inesperadamente, Nanshin nunca pensou dessa forma. Ele estava preocupado que sua própria força não fosse suficiente. Será mesmo aceitável fazer isso? Inesperadamente, ninguém na equipe achou que ele não fosse forte o suficiente. Então, no dia seguinte, Nanshin tentou pedir a Yui que fosse buscar água. Certo, claro que não há problema, mas inesperadamente todas as equipes de aventureiros fortes da cidade estão ocupadas, porque alguém deliberadamente causou problemas para atraí-los para longe. Agora só restaram a equipe corajosa e os aventureiros de nível baixo. O mentor do problema ordenou que o momento fosse propício e começou a causar problemas. Por outro lado, Yui foi o primeiro a salientar que esta floresta era muito estranha, pois durante esse período não haviam encontrado uma única besta mágica, nem sequer sentido a aura de uma. Nanshin usou magia para buscar e descobrir. 2 quilômetros adiante, havia uma manada de criaturas mágicas, e aquele era o local da fazenda para onde eles precisavam ir. Yui ficou surpreso com o quão longe as pernas de Nanshin conseguiam alcançar. Você não disse que o alcance não é grande, mas essa distância já é várias vezes maior que a de uma pessoa normal? Mas, se o alcance da busca for ampliado, a quantidade de mana consumida também será maior. Portanto, não pode ser usado com frequência dessa forma. Esse não é o problema. Yui chega a compreender seus sentimentos. Outros foram se acostumando aos poucos. Se o personagem principal continuar me ameaçando assim, não terei corações suficientes. Muito rapidamente, descobri que a distância estava ocupada por demônios. Nanshin descobriu que algo estava errado. Dentro do alcance mágico do seu amor, só existem criaturas mágicas. Então para onde foram os outros monstros? Deveria haver monstros mais fortes na floresta. É difícil imaginar que eles sejam destruídos por essa matilha. Nem mesmo as criaturas mágicas conseguem abandonar seus territórios sem motivo. Os olhos aguçados do arqueiro, semelhantes aos de um falcão, de repente perceberam algo na fazenda. Ao ver isso, Nanshin imediatamente usou magia para fortalecer sua visão. Um estranho cristal preto era claramente visível na fazenda. Em seguida, ele aprimorou a visão de todos os seus companheiros de equipe. Como disse Nanshin, aquela pedra era muito estranha. A névoa negra ao redor também era muito estranha. Nanshin sente um poder mágico semelhante ao de um homem-fera. Mestre Malin disse certa vez que entre os homens-fera existem pessoas que usam magia rara para controlar bestas mágicas. Essa pedra tem o poder de atrair criaturas mágicas. Nanshin percebeu que algo estava errado e imediatamente usou magia para encontrá-lo. E, de fato, um bando de criaturas mágicas se aproximava por trás. Nanshin acha que é por causa do poder da pedra mágica. Possui a habilidade de reunir criaturas mágicas. As pessoas não entendem por que fazem isso. Destruí-los simplesmente seria uma solução muito indireta. Portanto, deve haver outro propósito. A equipe começou a se dividir, entre ir ou se esconder. Mas agora você não pode simplesmente fugir. Se você levar criaturas mágicas para batalhar na cidade, isso poderá afetar pessoas inocentes.
Nanshin rapidamente encontrou uma solução. Você precisa de arqueiros para ajudar a destruir a pedra mágica. No entanto, arqueiros confiantes conseguem atingi-los, mas a potência não é suficiente. O Sul pode compensar a fragilidade do poder. Ajude os arqueiros a atirarem pedras de magia negra, simplesmente porque ele pode lançar simultaneamente magia de fortalecimento em si mesmo e em sua arma. É possível conjurar simultaneamente magia de fortalecimento em si mesmo e em sua arma? Nem todos conseguem fazer isso. Não é isso. Nanshin acha que a essa distância ele pode acertá-los uma vez, e apenas arqueiros com força considerável conseguem fazer isso. Quando a pedra mágica foi destruída, os monstros da fazenda imediatamente começaram a se matar uns aos outros, podendo também se concentrar em lidar com o grupo de feras mágicas que estava atrás deles. A garota de óculos estava sozinha na frente, esperando a besta mágica se aproximar. Somente quando a besta mágica estava prestes a atacar, Nanshin deu a ordem para abrir fogo, criando uma tempestade de chamas. Os companheiros de equipe ficaram chocados. O que Nanshin acabou de fazer? Esse poder de fogo é completamente incomparável ao normal. O personagem principal é calmo. Usa magia apenas para aumentar seu poder e reduzir o consumo de magia. Isso não é suficiente? Yi ficou sem palavras. Já era o suficiente. Em seguida, o líder do Sul disse à garota de óculos para usar magia do vento. O fogo intensificado pela magia do vento queimaria as bestas mágicas na floresta, e as unidades aéreas seriam obscurecidas pela fumaça dos sapatos de bambu. O protagonista masculino usa simultaneamente a magia da queda da busca e compartilha a consciência, permitindo que o arqueiro mire na besta mágica voadora na fumaça e ataque com precisão. A próxima etapa é a final, mas a garota de óculos disse que não lhe restava uma gota de poder mágico. Ao ver isso, Nanshin decidiu imediatamente repor seu poder mágico ali mesmo. A garota de óculos sentiu imediatamente uma sensação de plenitude, mas o corpo do líder do Sul estava exausto, então a garota de óculos usou magia para suportar a forte chuva e extinguir o fogo. Yui e o rapaz ruivo finalmente têm a oportunidade de agir e lidar com os peixes. Os aventureiros da classe S aqui presentes certamente sabem o quão importante é um suporte completo. Como resultado, Nanshin era tão excelente que os bravos guerreiros ficaram com inveja dele e o reprimiram deliberadamente, chamando-o de inútil, e por isso ele foi expulso da equipe. Felizmente, Nanshin foi recrutado por outra equipe de classe S, mas após concluir uma missão, descobriu que por trás dela havia uma enorme conspiração. Ele concluiu que o alvo do Mestre Mil era a cidade onde eles estavam hospedados. Como era de se esperar, essa missão era uma armadilha. A intenção era desviar deliberadamente os aventureiros de alto nível da cidade para outro lugar, mas a oportunidade enfraqueceu as defesas da cidade. Resumindo, os companheiros de equipe optaram por acreditar no julgamento de Nanshin. Para evitar incertezas, eles só poderiam retornar à cidade o mais rápido possível. Então Nanshin rapidamente lançou um feitiço para aumentar a aceleração de seus companheiros de equipe. Como resultado, todos estavam voando. Em pouco tempo, a equipe já estava perto da cidade. Nesse ritmo, podemos chegar lá em um dia. A garota de óculos será um fardo para a personagem principal? Afinal, manter a magia de fortalecimento ativa continuamente consumirá uma quantidade considerável de poder mágico. Nanshin disse que era apenas para aqueles que não estavam acostumados a se apresentar continuamente. Basta dominar a habilidade de reduzir o consumo de poder mágico. A garota de óculos entendeu o que Nanshin quis dizer. Ele parecia já ter feito isso muitas vezes. Quem diria que, desde jovem, Nanshin foi abandonado em uma floresta densa por seu mestre de nível S para sobreviver sozinho. Como mago branco, derrotar inimigos é extremamente difícil. Se ele quiser sobreviver, só lhe resta fugir constantemente e usar todos os tipos de magia de fortalecimento sem parar. Yi ficou com o coração partido por ter que sofrer, mas o protagonista masculino simplesmente pensou que era porque sua habilidade não era suficiente. Este é provavelmente o método de treinamento mais popular. De qualquer forma, seu mestre sempre lhe dizia que ele deveria se esforçar mais, e as garotas diziam que aquilo não era normal. Como resultado, o protagonista masculino dominador interpretou mal as intenções delas, pensando que o treinamento que recebeu não era nem tão bom quanto o normal. Como esperado de um aventureiro de classe S, seu nível é realmente diferente. O que você está falando? Preciso praticar mais. Em seguida, retirem todos. Ele interpretou errado. Isso mesmo. Depois de descansarem, todos partiram novamente. Todos exclamaram que a magia de velocidade de Nanshin era realmente útil.
Apesar de a velocidade ser várias vezes maior que o normal, não estou sem fôlego. Inesperadamente, Nanshin freou bruscamente de repente, causando uma série de colisões traseiras. Simplesmente porque ele sentiu uma aura incomum. Dê um passo e faça-o sentir-se mal. Os outros voltaram primeiro para a cidade. Ele foi sozinho para confirmar a situação. Wei estava preocupado que, se encontrasse um inimigo, certamente não conseguiria lidar com a situação sozinho, então pediu a todos que fossem juntos. Rapidamente, todos descobriram uma pequena casa nas proximidades, e o protagonista masculino pôde confirmar a presença de demônios e outra aura no local. Wei não conseguia mais se acalmar. Será que a raça demoníaca estava se referindo à nação demoníaca? Antes disso, eles observavam de longe. Do outro lado da montanha fica o país dos demônios, que é o país do clã dos demônios. Temo que um dia o inimigo retorne para invadir o país. Nanshin se surpreende, pois o clã demoníaco deveria ser estritamente controlado, não tendo permissão para entrar em território humano. Todos ficaram sem palavras com essa declaração. O reino de Madão havia lançado anteriormente uma longa guerra de invasão, mas Nanshin falou como se isso não tivesse nada a ver com ele. Inesperadamente, Nanshin perdeu as memórias de sua infância. Quando ele estava treinando com seu mestre, a guerra já havia terminado. Todos perceberam que o personagem principal era, na verdade, um veterano de guerra. Lamento dizer isso, mas Nanshin não se importa. A questão urgente é confirmar a situação da invasão demoníaca. Nanshin espera continuar sua exploração. Simplesmente porque ali ele sentiu uma aura semelhante à da pedra mágica que atrai demônios. Assim, pode-se concluir que esses demônios estão relacionados às 7 bestas mágicas que atacaram a fazenda. Se o alvo dos demônios era realmente a cidade, eles não podiam simplesmente ficar de braços cruzados. A Wei concorda. Não tenha medo, simplesmente faça. Se agora... O que houve? Você fala como um capitão, né? Sim, talvez esta seja a solução para este problema. Inesperadamente, ao saírem sorrateiramente da casa, descobriram que não havia ninguém lá dentro. O protagonista masculino pressentiu algo e descobriu que os demônios estavam, na verdade, escondidos no subsolo. Ele decidiu não procurar uma entrada e usou diretamente o aprimoramento muscular na garota de óculos, usando magia para criar um buraco no chão para entrar. Wei atacou os demônios com sua espada, forçando-os a questionar seus propósitos. Havia alguém se aproximando sorrateiramente dela, então ela teve que optar pela defesa. O resultado é que o oponente escapa. Os outros demônios foram facilmente derrotados graças à cooperação de todos. O demônio em fuga envolveu a garota fera capturada em um saco. Em seguida, leve a pessoa e o casulo para o chão para escaparem. Rapidamente, todos formaram um cerco. Bastaram apenas 2 segundos e meio para cercar o clã demoníaco. O clã demoníaco preferiria morrer a retornar mais cedo para decidir sobre uma batalha 1 contra 1. Ao ver isso, Nanshin imediatamente usou magia para bloquear e se defender, fazendo com que os demônios fossem atingidos por sua própria lança e, em seguida, por seu próprio raio de luz. Então todos descobriram que o casulo era uma garota fera, porque o clã dos demônios havia sido completamente destruído. Naquele momento, a única pessoa que sabia o que estava acontecendo era a garota fera à sua frente. O personagem principal usou magia de cura para ajudar a curar a garota de óculos. Essa foi a primeira vez que ele a viu. Surpreendentemente, sua magia de cura também era muito avançada. Wei estava acostumado com ela e não a achou estranha. De qualquer forma, Nanshin conseguiu curar a doença de petrificação da irmã de apoio de seu antecessor. Nanshin disse que isso era magia aprimorada, mas surpreendeu a todos novamente, inesperadamente, porque pessoas normais não fariam isso. Nanshin ficou surpreso. Será que aquilo era verdade? Ele era frequentemente arrastado por seu mestre para explorar seu trabalho, mas pensando bem, seu mestre era realmente uma pessoa estranha. Só estou usando 2 palavras estranhas para me safar. Você está bem? Por que você está aí? Dói em algum lugar? Como você está se sentindo? Qual o seu nome? Aquela coisa. Tia. Clecli B.A. O protagonista masculino perguntou se havia alguém na raça das feras que usasse magia para controlar feras mágicas. Será que aquela pedra mágica negra é o poder dela? A garota com orelhas de fera admitiu que era de fato sua magia. Ela foi capturada pelos demônios e forçada a criar a pedra mágica negra. Agora todos entenderam o final da história.
Os demônios queriam usar o demônio como estratégia, então capturaram a garota com orelhas de besta para usá-la como instrumento. A cidade já foi ocupada por demônios. Será mais fácil para o Reino Dão atacar o mundo humano. Inesperadamente, naquele instante, os demônios começaram a agir em bandos. Todos ficaram preocupados com a segurança da cidade e rapidamente seguiram seu caminho. Mas, no meio da estrada, Nanshin descobriu repentinamente dois grupos de demônios surgindo nas proximidades, dirigindo-se simultaneamente para a cidade. Assim, Nanshin espera poder contar com o poder da garota de orelhas de fera. Ele queria que seus companheiros de equipe retornassem imediatamente à cidade para avisar a todos que se preparassem para a batalha. De qualquer forma, não se pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você precisa de ajuda. Quanto a ele, planejava levar a garota com orelhas de animal para impedir isso. Simplesmente porque, desde que Nanshin foi expulso da equipe, nenhum mago branco que quisesse entrar se comparava a ele. Não só ninguém sabia como usar magia para armazenar palavras, como mesmo a magia de fortalecimento só podia ser usada em até 2 tipos por vez. Inesperadamente, desde que Nanshin partiu, todas as garotas perceberam que sua força não conseguia mais atingir o mesmo nível de antes. O navio tanque Lina foi o primeiro a perceber que talvez Nanshin fosse a pessoa mais especial. O sábio guerreiro não queria acreditar nisso, insistindo que Nanshin era uma pessoa inútil. Nesse momento, a Ordem dos Cavaleiros chegou para informar que um exército de dezenas de milhares de bestas mágicas estava atacando. Então precisamos de uma equipe de guerreiros corajosos para ajudar a proteger a cidade. Guerreiros corajosos fingem estar aqui, e tudo estará resolvido. Afinal, esta é uma missão do reino. Então tenho que aceitá-la. An também queria aproveitar a oportunidade para mostrar ao povo deste país quem era o mais forte de todos, ignorando completamente as expressões de preocupação nos rostos de seus companheiros de equipe. Por outro lado, o protagonista masculino e seus companheiros de equipe de nível S se dividem em 2 grupos. Ele trouxe a garota com orelhas de fera para bloquear a segunda onda de monstros que atacava a cidade, mas a garota com orelhas de fera esperava resolver o problema sem ferir os monstros. Contudo, esse ataque não foi obra deles, mas sim o resultado dos demônios usarem o poder dela para controlá-la à força. O protagonista masculino não queria mais contrariar a bela moça e prometeu fazer o possível para realizar o desejo dela de não matá-la. Logo em seguida, ele perguntou se a magia da garota com orelhas de fera poderia fazer as feras mágicas retornarem ao lugar de onde vieram. Mas o número de criaturas mágicas é excessivo. Ela não tem certeza se consegue fazer isso. Nantrin disse que pode ajudá-la a recuperar seu poder mágico e fortalecer sua magia. A garota com orelhas de fera viu isso e imediatamente concordou em experimentar. Inesperadamente, o feitiço foi subitamente interrompido por algo. Neste momento, Dum continuará demonstrando sua incompetência. Não precisa ter vergonha de zombar dos aventureiros da cidade. Mas pelo menos posso ser seu escudo. O presidente apareceu a tempo de pôr fim a essa guerra civil. A questão urgente é lidar com as criaturas mágicas, não matar uns aos outros. O guerreiro se levantou e explicou seu plano. Simples e rudimentar, exigindo que os magos lancem seus feitiços mais poderosos. Cada pessoa precisa matar a besta mágica apenas uma vez. Então ele e os cavaleiros bloqueariam as bestas mágicas, enquanto os magos usariam o tempo de recuperação para lançar magia novamente. Repetir esse processo resolveria o problema. Inesperadamente, todos os magos disseram que não conheciam uma magia tão poderosa, que mesmo em sua potência máxima, ela só conseguia destruir uma pessoa. O guerreiro estava zangado. Como isso era possível? Isso não pode ser feito manualmente. Inesperadamente, até mesmo o mago da equipe Brave disse que era impossível. Desde recentemente, ela não tem conseguido usar magia poderosa como antes. E não só ela, todos na equipe são assim. O guerreiro não entendeu quando isso aconteceu. A garota disse francamente que, depois de afastar o protagonista masculino, o valente guerreiro ficou zangado e se sentiu enganado. Lina me deu outro tapa na cara. Que diabos é isso? A única pessoa que não percebe isso é você. Por causa da Mai, uma idiota, as pessoas que estão imersas no status de Brave não se esforçam para treinar a sério. Guerreiro corajoso. Mas Nina não aguentou mais. Aquele maldito Mai não tem mais o direito de se autodenominar herói. Puxa, do que a Mai está brincando? Vai embora. O que significa Maio? O guerreiro não conseguia acreditar em quão incompetente ele era. Ele não suportava os olhares estranhos das pessoas. Só me resta fugir daqui, em condições deploráveis. As outras meninas as seguiram apressadamente. Devo dizer que as garotas do outro mundo são realmente gentis.
Essa pessoa está disposta a seguir até o fim. Apenas Lina decidiu abandonar a corajosa equipe naquele momento. Ela deseja lutar contra o demônio ao lado de todos. E a primeira coisa que ela fez foi dizer o nome de Nanshin, perguntando se alguém ali o conhecia. Nesse momento, Nanshin encontrou a pedra mágica negra na floresta. Foi o poder maligno interior que interferiu na magia da garota com orelhas de fera. Mas, a julgar pelo tamanho da besta mágica, deve haver algumas na floresta. Todas as pedras mágicas precisam ser desativadas antes que ela possa usar a magia para controlar a besta mágica novamente. Nanshin disse que não havia problema. Ele utilizava simultaneamente magia de compartilhamento de consciência e de detecção. Assim, a garota com orelhas de fera também poderia saber a localização da pedra mágica. Além disso, o protagonista masculino também pode usar magia de invisibilidade. E aí, irmão Loei? Quem diabos é você? Eu não sou uma pessoa desconfiada. Não foi isso que eu quis dizer. Então, os dois se aproximaram silenciosamente da pedra mágica para purificar o poder da fralda. Os aventureiros decidiram arriscar suas vidas pelo protagonista masculino. Só porque Lina acabou de dizer que o núcleo da equipe corajosa não é formado pelos corajosos e pela santa, mas sim pelo mago branco que foi expulso da equipe. Porque o título de guerreiro valente cegou as pessoas, assim como homens e mulheres que usam produtos de beleza. Procurei por um longo tempo e pensei que realmente me parecia com aquilo. Eles não perceberam de forma alguma que todas as suas conquistas até então se deviam ao apoio mágico do protagonista masculino e, arrogantemente, pensaram que tudo era fruto de sua própria força. Então, só precisamos encontrar Nanshin, talvez ele consiga reverter a situação. Mas o líder da guilda disse que Nanshin não estava na cidade, ele estava em uma missão fora da cidade com a equipe de nível S. Só a viagem levaria vários dias, mas Lina entendia que, se fosse Nanshin, ele certamente usaria magia para encurtar o tempo de viagem. Então todos decidiram lutar com todas as suas forças para garantir que Nanshin e a equipe de nível S pudessem retornar a tempo. Todos cavaram trincheiras profundas e atacaram de longe para destruí-las. Lin Yinqin só precisa empurrar a besta mágica para dentro. Então, deixe o mago usar todo tipo de poder de fogo e, finalmente, use magia da água para varrer a besta mágica. À meia-noite, a equipe de nível S finalmente estava prestes a chegar à cidade. A garota com orelhas de fera também havia purificado com sucesso a última pedra mágica, mas se esqueceu disso. Malang e Mabon são inimigos aqui. Assim que recuperaram a consciência, correram para a batalha. O resultado foi uma quebra acidental no feitiço de invisibilidade da garota com orelhas de fera. Nantrin percebeu que algo estava errado e tomou a iniciativa de aparecer para chamar a atenção. Ao mesmo tempo, a linha de defesa da cidade continuava sendo rompida por bestas mágicas. O que é ainda mais desesperador é que o exército de criaturas mágicas continua aparecendo. No momento crucial, uma magia de fogo extremamente poderosa brilhou diante de seus olhos. Descobriu-se que a equipe de nível S finalmente havia feito sua jogada. A garota com orelhas de fera percebeu que Nanshin estava apenas se esquivando e não contra-atacando. Ela se lembrou que definitivamente foi por causa do pedido que fez durante o dia. Ao perceberem que Nanshin estava prestes a ser atacado por ambos os lados, a garota com orelhas de fera finalmente conseguiu lançar um feitiço que fez as feras mágicas irem embora pacificamente. Descobriu-se que sua magia não era para controlar criaturas mágicas, mas para conversar sinceramente com elas. Porém, a batalha na cidade ainda estava em pleno andamento. Mesmo com a participação de membros da classe S, os humanos ainda estavam em desvantagem. Lina estava protegendo seus companheiros de equipe quando foi mordida acidentalmente na mão por um lobo. Vendo que o exército de criaturas mágicas já havia invadido a multidão, os humanos tinham certeza de que perderiam. De repente, a voz de uma garota cantando ecoou ao longe, e a garota com orelhas de fera e o protagonista masculino finalmente chegaram a tempo. Com a ajuda do protagonista masculino, a garota com orelhas de fera conseguiu se comunicar com todos os monstros e fazê-los ir embora um por um. Então a orelha da garota. O personagem principal disse calmamente que se tratava apenas de adicionar algumas camadas para reduzir o consumo de magia e aumentar sua eficácia. Mas, novamente, era só isso. Resumindo, Nanshin acha que tudo se deve à garota com orelhas de fera, mas os detalhes terão que esperar. Embora as feras mágicas tenham partido, ainda há demônios à espera para serem enfrentados. O espírito maligno de nível S jamais poderia ter previsto que,
Por ter treinado o protagonista masculino com muita severidade, ele, apesar de sua grande força, era humilde demais. Mesmo tendo se tornado o salvador da cidade, ele ainda se considerava um tolo, simplesmente por ter acabado de enfrentar uma onda de ataques. Como havia demônios bloqueando seu caminho, a garota fera não conseguiu usar magia para controlar o demônio. Impotente, Nanshin só pôde acelerar por ambos. Os dois se aventuraram através do exército de demônios. Então, Nanshin repentinamente abraçou a cintura da garota fera com força e juntos eles pularam um fosso profundo para se encontrarem com todos. Nanshin lançava magia de suporte continuamente, como se estivesse se esvaindo das forças. O presidente apareceu de repente e disse que todos só podiam confiar em Nanshin. Para sua surpresa, Nanshin ficou imediatamente atônito ao ver que Lina também estava ali. Pela história de Lina, ele aprendeu que o herói inútil ficava voltando para casa, causando conflitos com os aventureiros, e acabou abandonando seu dever. Então aquele loiro não era digno de ser um herói. Em vez de morder o braço ferido de Lina, Nanshin a curou rapidamente num piscar de olhos, mas também esgotou seu poder mágico. Lina se culpava porque foi graças a Nanshin que eles conseguiram se tornar a equipe de guerreiros mais forte, mas ela não reconhecia a contribuição de Nanshin. Mesmo que o loiro tivesse espantado, não conseguiu detê-lo. Nanshin ainda queria dizer que era por sua incompetência, mas naquele momento, o exército de demônios se aproximava. Ao ver o ânimo elevado dos cavaleiros, Nanshin estava prestes a lembrá-los de que não eram monstros comuns, mas os dois lados já haviam começado a lutar e, sem surpresas, os ataques dos aventureiros e cavaleiros se mostraram ineficazes. No momento, a única maneira de resolver esse problema é usar magia de fortalecimento em todos, mas com seu poder mágico atual, ele só pode usar magia de fortalecimento físico na equipe de combate da linha de frente e magia de aumento de força na equipe de magia. Além disso, a duração foi de apenas 2 minutos e meio, então a Elwi rapidamente encorajou todos que haviam sido fortalecidos pelo milho mágico. A princípio, ninguém acreditou até que Elwi usou sua espada para cortar o demônio ao meio. Só então todos perceberam que seu corpo parecia completamente diferente. O personagem principal fez o acordo final, dizendo ao arqueiro para ir apoiar a equipe de magia, e a força principal ficou responsável por proteger a garota de óculos para que ela pudesse ir para a linha de frente e lutar. E, de fato, com a ajuda do Southern Elite, os demônios foram derrotados um após o outro. Mas, ao perceber que restava apenas o último, a magia de suporte de Nanshin perdeu repentinamente seu efeito. Não entre. Nesse momento, o protagonista masculino tentou usar todo o seu poder mágico, mas só conseguiu fortalecer uma arma. A Elwi percebeu isso e imediatamente solicitou o apoio de 2 navios-tanque. Ela aproveitou a oportunidade para recuperar a espada longa e desferiu o golpe final para acabar com o monstro. Esta partida a Sra. Tran venceu. Inesperadamente, ao mesmo tempo, os colegas de equipe do mestre de nível S estavam observando secretamente seu desempenho. Nesse momento, o mentor estava calculando o tempo. A cidade deveria ter sido arrasada por 30.000 criaturas mágicas. Inesperadamente, o subordinado veio informar que o exército de bestas mágicas havia fugido por conta própria e que o exército de demônios também havia sido completamente destruído. Mais tarde, quando os demônios vieram interrogá-los, descobriram que não havia mais ninguém ali. Os demônios estavam furiosos e impotentes, gritando e querendo se vingar pessoalmente de quem havia arruinado o plano de An. O personagem principal ficou em coma por um dia e uma noite devido à exaustão. Assim que acordou, Elwi disse-lhe para o seguir. Inesperadamente, a porta estava lotada de moradores da cidade, todos chamando Nanshin de Salvador. Por isso, Nanshin ficou tímido e fechou a porta rapidamente, simplesmente porque havia muita gente e ele estava um pouco assustado. Pare de falar bobagens e vá embora. Sair. Ok, pode ir embora. Não era isso que eu queria dizer. Por outro lado, o rapaz voltou à casa do mestre de Nanshin e relatou que Nanshin havia sido expulso da equipe de bravos guerreiros e agora fazia parte de uma equipe de aventureiros veteranos de nível S. O mestre está indefeso, então para Nanshin isso também é uma forma de cultivo. Mas há uma coisa que ele não pode deixar de mencionar, porque a personalidade de Nanshin parece ser tão séria que ele não percebe que, na verdade, é muito excelente. Talvez algumas pessoas não gostem desse tipo de personalidade. Os sentimentos do mestre eram todos culpa dela. Ela não queria que Nanshin seguisse seus passos, então foi muito severa. Naquele momento, Nanshin ainda não conseguia entender por que os moradores da cidade o estavam perseguindo. Seus companheiros de equipe explicaram, com relutância,
que não queriam capturá-lo e comê-lo, apenas expressar sua gratidão a ele. Você é o herói que salvou a todos, afinal. Nanshin ainda se sente inseguro, pensando que contribui com pouco esforço. Colega de equipe relutante, você disse isso de novo. Se você definir metas muito altas, só vai sofrer. Você deveria ter um pouco mais de confiança. Então, sob o olhar atento de todos, todos se alegraram com o aparecimento do personagem principal. O personagem principal acredita que os principais protetores da cidade são a Ordem dos Cavaleiros e os aventureiros que lutam na linha de frente. No entanto, ambos os lados concordam que foi Nanshin quem lhes deu forças para lutar, portanto ele é o herói que salvou a cidade. Então o guerreiro loiro não conseguiu mais se acalmar. Inesperadamente, Nanshin tornou-se um herói. Como resultado, a garota de cabelos brancos ficou preocupada em perder seu título de guerreira corajosa por ter se recusado a participar da batalha. A loira só consegue sentir raiva das garotas, sem conseguir se controlar. Após um momento de raiva, ele decidiu arrumar suas coisas e ir embora. Esta cidade que vê Nanshin como um herói, ele não pode ficar mais um minuto sequer. E hoje também é o aniversário da morte do enviado da classe S e de seus companheiros de equipe, em memória de Sinvi, que morreu derrotando o Rei Demônio. O cara disse que a raça demoníaca que controla os demônios planejava atacar a cidade de Nanshin, aproveitando-se da magia do Homem-Fera. A questão é, por que os demônios escolheram exatamente esse momento para agir? Ele suspeitava que o Rei Demônio pudesse ter reencarnado. O mestre foi o primeiro a duvidar. O Rei Demônio foi destruído e não pôde renascer. Do contrário, o sacrifício do estudante não seria em vão? Ao mesmo tempo, o protagonista masculino e seu grupo receberam a visita do Lorde e descobriram que a garota fera também estava lá. Mas, depois que o senhor apareceu, todos ficaram incrédulos. Acabei de saber que o senhor administra este lugar há mais de 10 anos, mas, surpreendentemente, ainda parece tão jovem. O protagonista masculino não achou estranho, simplesmente porque seu mestre era de nível S. O senhor prometeu ensinar as meninas a preservar verdadeiramente sua beleza no futuro, mas agora falar de política era mais importante. Descobriu-se que a garota fera é a segunda princesa do Império das Feras. O senhor perguntou o que todos achavam da magia dela. Nanshin disse francamente que achava aquilo poderoso e assustador ao mesmo tempo. Se fosse explorado por alguém com mais intenções, causaria um grande desastre. Portanto, não podemos, de forma alguma, permitir que ela caia novamente nas mãos dos demônios. O Império está com pressa para realizar as buscas, então o Lorde espera incumbi-los de escoltar a garota fera de volta para casa. Só porque enviar os cavaleiros seria ostentoso demais, e a raça demoníaca certamente não desistiria de capturá-la novamente. O protagonista masculino jamais poderia ter previsto isso. A garota fera que foi capturada pelos demônios para servir como sua soldado era, na verdade, a princesa de um país. Assim, eles receberam a missão do senhor de escoltar secretamente a garota fera de volta ao seu país, enquanto eram perseguidos pelos demônios. A pessoa capturada pelos demônios era a princesa de um país, então eles receberam uma missão do senhor feudal para escoltá-la secretamente. Adiante estava a cidade onde eles passariam a noite naquele dia. Ouvi dizer que esse lugar é uma cidade famosa por suas fontes termais. Inesperadamente, a garota fera nunca havia se banhado em uma fonte termal antes, e o arqueiro relutante, Eui, ainda era muito descuidado. Quem diria que essa era a forma da Eui demonstrar preocupação com a garota fera? Mesmo sendo uma missão de escolta, se eles ficassem muito tensos, isso deixaria a garota fera desconfortável. Além disso, a garota fera parece raramente sair de casa. Eui provavelmente também queria aproveitar essa oportunidade para ampliar seus horizontes. Os líderes das equipes de ataque e defesa suspiraram. O capitão pensou em tudo com muito cuidado. Depois de terminarmos o banho nas águas termais, vamos comer algo delicioso. Vamos tomar banho nas águas termais agora mesmo. Ela foi simplesmente descuidada, não foi? Então as meninas descobriram que ainda não havia outros hóspedes, e tiveram a sensação de que haviam reservado o lugar inteiro. Mas a garota fera se escondeu e não ousou aparecer, simplesmente porque nunca havia tomado banho com ninguém antes, e a ideia de alguém ver seu corpo inteiro era muito constrangedora. A sílica é compreensível. O primeiro passo é realmente difícil de dar. Eui come comissão, todo mundo é menina, não precisa se preocupar. Sim. Então tão lindo. Não olhe. Desculpe. Ao entrar na água, a garota fera ficou surpresa. A fonte termal era realmente uma coisa boa. Eui foi novamente atraído pela pele macia da garota fera.
A carroceria também é de primeira qualidade. Ela tinha completamente a aparência de uma princesa. A garota fera disse timidamente que não era bonita. Sou muito magra, ao contrário delas que têm curvas mais generosas. Yui olhou na direção dos faróis do carro da garota de óculos. Sim, sem dúvida. A garota de óculos ficou sem palavras. Afinal, os faróis do Yui evoluíram em relação aos modelos anteriores. Mas não apenas os faróis, e sim a carroceria inteira. De qualquer forma, ela comeu bastante durante a viagem, somente justificando dessa forma a punição ter algum peso. Oi? A Tecleva riu de si mesma. Por favor, desculpe, eu não quis dizer isso. Não tem problema, senhora Creva. O IL é uma ferramenta de gestão. Ao mesmo tempo, em outro lugar, Nanshin estava preocupado com o fato de que, quanto mais perto chegasse da capital real, maior seria a probabilidade de encontrar demônios. Se os demônios planejam recapturar a garota fera, o próximo trecho será uma tábua de salvação. Mas dentro do território do reino, os demônios não conseguiam lançar ataques em grande escala. Apenas algumas tropas de elite podem ser enviadas para realizar ataques. Então ele teve que aprimorar sua magia de busca. Então Nanshin sugeriu ficarmos aqui por mais alguns dias. Cílica concordou, mas não seria ruim assinar agora. Ela também queria experimentar um pouco de magia. Dagers também querem trocar de equipamento. Significa apenas que hoje ele foi a todas as lojas de equipamentos que conseguiu encontrar, mas ainda assim não encontrou o equipamento que queria. No caminho, ele encontrou Yui e a garota fera passeando tranquilamente. Sabendo que Dagers queria mudar de canal, a garota fera disse que tinha visto uma pequena loja de equipamentos antigos nas proximidades. Você pode ir lá e tentar a sua sorte. E, de fato, após a chegada de Dagers, ele descobriu que havia muitas coisas boas lá dentro. Mas a atitude do dono da loja foi muito ruim. Parece que te consideram como. Na verdade, o professor dele era apenas um cliente comum. O dono da loja disse para ele conferir por si mesmo. Como resultado, pouco tempo depois, um grupo de aventureiros de pouca estirpe chegou para causar problemas. A professora pediu para alguém comprar alguma coisa, e o outro lado da sala caiu na gargalhada. Você realmente não tem olhos. Deve ser algum aventureiro de nível baixo por aí. O dono da loja ficou chateado. Eles são como cães. É porque eles mentiram dizendo que não podiam fazer negócios. E, no entanto, você tem a coragem de vir até aqui. O cara percebeu que aquele grupo de pessoas provavelmente era um grupo de compradores violentos. O chefe arrogante do outro grupo é um aventureiro famoso de nível A, um figurão nesta cidade, completamente diferente de um aventureiro de quinta categoria como você. Dagers ficou sem palavras. Então, por que aquele chefe de nível A faria uma coisa tão inútil? Acontece que o outro lado estava de olho em um dos equipamentos do dono da loja, mas o lojista havia dito muitas vezes que não venderia o produto a ninguém que não soubesse usá-lo com a mesma habilidade que o outro grupo. E, em vez de recorrer àqueles aventureiros à beira da morte, ele pretendia usar a força. Dagers estava furioso, mas ainda era humano, um aventureiro de nível baixo. Não fique parado aí. Isso dói. O cara perto do espelho cantou, perguntando se ele não era um aventureiro de nível baixo. Inesperadamente, Dagers imediatamente sacou seu distintivo de aventureiro de classe S e o usou ali mesmo. Ele não disse isso de antemão porque achava que exibir sua patente seria uma grande estupidez. O dono viu isso e tomou uma decisão difícil. Se as adagas eram tão fortes assim, então, tenho um favor a lhe pedir. Ao mesmo tempo, Nanshin está aprimorando sua magia de suporte, embora ele também tenha pensado em aprender novas magias. Yui está curioso para saber por que não aprender magia de ataque. Quem diria que, se a magia de ataque de Cílica era como um enorme incêndio florestal, o poder de fogo de Nanshin era apenas como um fósforo, embora isso também mostre a resistência da Cílica. Não existem muitos mágicos tão talentosos no mundo. Nessa época, a Cílica também era cultivada sozinha. Ela se lembrou da última vez que o demônio atacou a cidade. Se não fosse por Nanshin, a cidade teria desaparecido. Então ela também teve que ficar mais forte. Cílica pretende pesquisar como comprimir o poder mágico para aumentar a potência das explosões, uma habilidade mágica de alto nível do atributo fogo. Mesmo tendo praticado por muitos dias, ainda era difícil dominar a técnica. Mas ela havia previsto o fracasso e só lhe restava continuar praticando. Yui ficou furioso, dizendo que Cílica era uma gênia e que desde criança era considerada a escolhida da magia. Mas o maior trunfo de Cílica não é apenas o seu talento. Quando era jovem,
Após terminar seu treino de espada, Elwë estava prestes a tomar o café da manhã quando percebeu que Cílica ainda estava praticando magia repetidamente. Só porque, mesmo que falhe, antes de alcançar o sucesso, por mais difícil e demorado que seja, ela consegue perseverar e tentar novamente. Deixa assim explodir. Ótimo! Sucesso! Cílica, relutantemente, quebrada. Por que sou sempre tão desastrado? Embora consiga prestar atenção na presença de estranhos, ela se torna descuidada quando está sozinha, e naquele momento estava perdida. Inesperadamente, no instante seguinte, ouviu-se um ruído repentino vindo de trás. Inesperadamente, quem apareceu foi Dagiers, simplesmente porque o dono da loja acabará de lhe mostrar o tesouro da loja. Um magnífico escudo forjado por um famoso ferreiro falecido, feito do material mais resistente do mundo, capaz de bloquear qualquer ataque. É um escudo lendário, absolutamente indestrutível, mas, por causa disso, seu peso não é leve, e aventureiros comuns basicamente não conseguem usá-lo. Por isso ele não planejava vender para aquela escória antes, pois, como resultado, a outra parte vinha importuná-lo todos os dias, mas agora o dono da loja decidiu vender para Douglas, mas com uma condição. Ele ouviu dizer que esta manhã houve explosões contínuas perto do riacho na floresta. As pessoas temiam que um novo tipo de criatura mágica pudesse ter surgido ou que os demônios estivessem fazendo experiências secretas. Se Dagiers conseguisse resolver o problema, o lojista o reconheceria como o dono da varanda. Simplesmente não esperava que o culpado fosse a Cílica. Cílica ficou estupefata, pois não esperava ser considerada uma besta mágica e um demônio. Inesperadamente, ao se virar, descobriu que a fonte que ali existia havia sido evaporada por seu poder mágico num piscar de olhos. Depois, Cílica pediu desculpas, pois o riacho já havia sido consertado por ela. O lojista viu isso e imediatamente concordou em deixar Dagiers ficar com o escudo. Embora Dagiers não tenha resolvido o problema, o dono da loja apreciou muito sua habilidade e qualidades. Depois disso, todos ficaram muito felizes. A força da equipe aumentou mais um nível. Elwë estava curiosa para saber que nova magia Cílica havia dominado. Inicialmente, ela pretendia mantê-lo em segredo. Como resultado, Dagiers afirmou francamente que o poder era tão grande que poderia destruir uma transmissão inteira, e ele não teve escolha a não ser se defender, colocando muita pressão sobre seus companheiros de equipe e todos os outros. Parece que eu também terei que entrar em ação. A Elwë rebaixou o capitão. Isso não pode ser feito às pressas, não pode ser feito aos poucos, deve ser feito gradualmente. Portanto, o mais urgente agora é sair e comer algo para encher o estômago. Nanshin jamais poderia ter previsto isso. A mestra da seda negra em casa estava claramente muito preocupada com ele, mas, por ser tímida, não se atreveu a sair de casa em busca de alguém para fugir. Ela só pôde pedir ajuda às suas companheiras para confirmar se Nanshin estava bem ou não. Demais. Só Lily consegue ir, ela é muito astuta. Ainda preciso ir encontrar Lloyd. Só você. Naquele momento, o arqueiro estava muito preocupado, simplesmente porque todos na equipe haviam crescido. No momento, apenas ele e o capitão da Elwë permaneciam no local, mas ele havia trocado de armas. Agora, tentar treinar já é tarde demais. Inesperadamente, em meio à sua angústia, ele encontrou por acaso um garoto arqueiro. Após uma breve conversa entre os dois, o menino descobriu que seu irmão mais velho também era um aventureiro e, comovido, pediu para formar uma equipe com ele. O atacante e o defensor viram isso e não se opuseram. Só desta vez, pelo menos, devido à expressão do menino naquele momento, ele realmente não conseguiu recusar. Você se surpreende que o menino não tenha um colega de equipe fixo? De qualquer forma, a profissão de atacante e defensor não é adequada para se seguir sozinho. Então ele escreveu a resposta. Descobriu-se que o garoto é o último colocado no ranking da guilda local. Isso fez com que ninguém quisesse formar equipe com ele. Ver o menino prestes a morrer em meio às lágrimas. Ofensiva defesa consolando-se por também estar no nível I. Nesse momento, Elwë pensava em experimentar todas as iguarias locais, mas temia ficar sem dinheiro. Repentino. Uma nobre dominadora ordenou que seus subordinados matassem a criança porque suas roupas foram acidentalmente sujas por uma criança plebeia. Elwë se levantou a tempo de impedi-lo, ousando dizer que estava me esperando. Realmente não conhece a imensidão do céu e da terra. Você não sabe quem eu sou? Quem sabe? Uma tia fica brava até com uma criança.
A nobre corou de raiva e ordenou que seus subordinados lidassem primeiro com Elwi. Elwi disse para a criança que estava atrás correr na frente. Ela lutou sozinha contra 3 guardas nobres. Nesse momento, o arqueiro estava guiando o menino em uma missão. Até o garoto fazer sua jogada, atacantes e defensores entenderam por que ele tinha o direito de estar por baixo. Como sua flecha não só errou o alvo, como também era fraca e inofensiva, Elwi atingiu apenas os pontos de acupuntura, não querendo ferir mais ninguém. A nobre ordenou furiosamente que seus subordinados se apressassem. Ela era apenas uma camponesa. Do que havia para ter medo? Os espectadores ao redor reconheceram a garota à sua frente como uma espadachim genial que se tornará uma aventureira de classe S ainda muito jovem. Inesperadamente, a nobre sorriu maliciosamente, simplesmente porque havia seus capangas na multidão. Elwi foi momentaneamente descuidado e caiu em uma emboscada bem-sucedida do mago atrás dele. Tratava-se de uma corrente mágica que poderia gradualmente drenar sua força física e poder mágico. Dessa vez, a Aoi perdeu a capacidade de resistir, justamente quando a nobre estava prestes a matar alguém no meio de 3 dias, sem saber que havia especialistas por perto. Uma misteriosa e poderosa mulher surgiu de repente, substituindo a arrogância da nobre. A mulher simplesmente desapareceu no mesmo instante e reapareceu diante de seus olhos, fazendo com que seus capangas adormecessem instantaneamente. Tudo isso porque a mulher, com uma velocidade invisível, desferiu um soco em cada um deles. Quer ver com seus próprios olhos? Elwi então pergunta como se tornar forte como ela. Só porque havia um mago branco poderoso chamado Loi na equipe, Elwi sempre dependia dele com alguma incerteza. É por isso que quero ficar mais forte. A mulher ouviu isso e apareceu imediatamente. Descobriu-se que ela é colega de equipe do mestre de Nanshin. Ela se autodenomina Lilith e concorda em ajudar a Elwi com treinamento especial. Ao mesmo tempo, a pesquisa mágica de Nanshin encontrou um obstáculo. Seus colegas de equipe sugeriram que ele saísse para dar uma caminhada. Aquela coisa. Deixe-me levá-lo para passear, Lon. Lilith, com relutância, lembrou Elwi de não seguir estranhos tão casualmente. Elwi tem muita confiança em sua capacidade de ler as pessoas. Embora Lilith parecesse suspeita, ela tinha certeza de que a outra pessoa era boa. Ao vê-la conjurar casualmente uma espada enorme do nada, Elwi ficou extremamente surpresa, pois antes de conhecer o protagonista masculino, ela não tinha absolutamente nenhuma ideia da existência da escrita mágica. Agora que ela viu que outros também sabiam, compreendeu profundamente que sempre viverá num mundo pequeno. Dessa vez, preciso aprender o segredo para me tornar forte. Mas o conteúdo do treinamento de Lilith era muito simples. Elwi só precisava tentar cortar a árvore à sua frente. Mas ela teve que ficar parada no mesmo lugar, então Lilith fez uma demonstração para ela, apenas para ver Lilith brandir uma espada de energia em forma de crescente, que de longe já havia derrubado a árvore gigante. Ela explicou que, simplesmente envolvendo a espada com poder mágico e brandindo-a, ela poderia lidar com os inimigos à distância. O protagonista masculino foi levado para um banho de pés pela garota fera. Ele queria perguntar algo à garota fera. A capacidade de se comunicar mentalmente com criaturas mágicas era uma magia ancestral? A garota fera admite ser a herdeira do demônio. Aprender a magia do grande vazio poderia ajudar em sua pesquisa mágica estagnada, mas a garota fera disse que não. Somente após várias centenas de anos de grande magia nasceu alguém com a capacidade de usá-la. Reza a lenda que se alguém que não for o herdeiro a usar, será punido pelos céus. Houve pessoas que usaram magia com sucesso no passado, mas pagaram com a própria vida, portanto esta é uma área proibida que não pode ser tocada de forma leviana. Ao ver isso, Nan concordou imediatamente em mudar a direção de sua pesquisa. O menino, sob a orientação do arqueiro, dominou rapidamente as habilidades semi-ofensivas. Os dois uniram forças para destruir todo o clã de Rostos Vermelhos. Inesperadamente, bestas mágicas de alto nível, que são deuses, apareceram para se alimentar da carne vermelha. O arqueiro tentou disparar uma flecha, mas não conseguiu romper a defesa. Somente um ataque poderoso ou disparos contínuos podem penetrar a dura carapaça dos deuses. Isso significa simplesmente que você também não pode fazer isso. O menino teve outro lampejo de ideia. Aparentemente isso ainda existe? Queimador de incenso. Em seguida,
O arqueiro deu todo o crédito ao menino como forma de agradecimento por ajudá-lo a encontrar o caminho para o progresso. O garoto percebeu vagamente que seu irmão arqueiro provavelmente era um aventureiro muito forte. O arqueiro não conseguiu mais fingir e admitiu ser de rank S ao lado da Elwë e tentou continuamente brandir sua energia de espada, mas falhou. Ela achou essa habilidade muito difícil. Lilith não entende o que é difícil. É sempre essa dificuldade. Ela deveria se autoavaliar para verificar se não tem praticado o suficiente. Elwë sente a pressão. Em qualquer caso, o poder mágico não pode ser perdido de controle, deve ser coordenado com o golpe da espada. Obviamente uma habilidade extremamente difícil. Lilith é alguém que pode usar esse movimento com facilidade, alguém que é absurdamente forte, mas ela não desistiria tão facilmente. Lilith se perguntava por que tinha tanta pressa em ficar forte. Elwë admitiu que antes era arrogante demais, pensando que ser um aventureiro de classe S o tornava mais forte do que qualquer outra pessoa. Mas Nanshin fez com que ela entendesse que sempre existe uma montanha mais alta que a outra. Por isso, ela espera ficar mais forte para poder dizer com orgulho que é colega de equipe de Nanshin. Senhorita Lilith. Não, é tarde demais. Muito clássico. E depois a Elwë descobriu que era um sucesso. Ok, mas agora ela percebeu, com a força de Lilith, como aquele gatinho poderia machucá-la. Como resultado, assim que soltei, a Elwë parou. Lilith está muito feliz por Nanshin ter um bom amigo. Então, já estava escuro. Todos estavam preocupados porque Elwë ainda não havia retornado, até que de repente ouviram um barulho lá fora e descobriram que Elwë estava dormindo na porta. No dia seguinte, todos descansaram e depois partiram novamente. Como resultado, Nanshin estava de mau humor. Todos progrediam, mas ele não obtinha resultados. Eu sinto muito. Adoro aprimorar magias conhecidas, aprender magias eficazes em combate em equipe e desenvolver novas magias descobertas. Eu só consigo fazer estas coisas. Não é uma grande conquista? Nesse momento, Lilith reclamava para Malin que essa investigação era muito cansativa, e que até precisou usar o nome falso de Lilith. Malin disse que era estranho sair sozinha para procurar coisas para fugir de casa. Inesperadamente, Malin sentiu muita falta de Nanshin. Sabendo disso, desta vez ela deveria ter ido procurá-lo pessoalmente. O protagonista jamais imaginou que, justamente quando estava prestes a escoltar com sucesso a princesa Fera de volta ao seu país, os 4 reis celestiais do clã dos demônios surgiriam para bloquear seu caminho e lhe fazer uma visita. Como resultado, devido à arrogância do guerreiro Bico, a princesa Fera caiu mais uma vez nas mãos do clã dos demônios. Conta-se que da última vez que invadiram a cidade humana, falharam. E até a princesa Fera foi salva, então os 4 reis celestiais foram espancados na cabeça pelo general. Se você falhar novamente, sua posição como um dos 4 reis celestiais estará perdida. Dito isso, ele nem sequer sabe onde está a princesa Fera. Quem diria que o parceiro que fugiu da última vez reapareceria de repente? Para receber o restante do salário, ele trouxe uma notícia bombástica. A princesa Fera está sendo escoltada por uma equipe de aventureiros de nível S, atualmente a caminho da capital real. Nesse momento, o Imortal do Sul estava andando e falando coisas sem sentido. Ao ouvirem um barulho nos arbustos, toda a equipe imediatamente assumiu posição defensiva. No fim das contas, era apenas um coelho perdido. O personagem principal repreendeu cuidadosamente o vazamento mágico. Depois disso, Nanshin sentiu que a expressão de todos era como se tivessem acabado de perceber alguma verdade. Todos exalavam confiança, ao contrário dele, que estava sempre nervoso. Tenho receio de me tornar um peso para a equipe. Tirem as mãos dele. O velho hábito dele voltou. Nanshin é quem precisa ter mais confiança nesta equipe. Os companheiros de equipe se motivavam mutuamente por causa de Nanshin, e isso os impulsionava a se fortalecerem ainda mais. Caso contrário, você ficará preso a ele no futuro. Tenha certeza de que você entende seu próprio sistema operacional. Se você continuar se depreciando, como poderá usar 100% do seu potencial? Ao mesmo tempo, Malin, o mestre de seda negra do protagonista masculino, chegou à capital real para encontrá-lo. Ela invadiu o sistema de segurança, hipnotizou os guardas e então entrou no palácio tranquilamente. Ian foi até a sala secreta escondida na biblioteca. Inesperadamente, a porta da sala secreta abriu-se subitamente. Zizi, colega de equipe dos Homens Fera, já havia pressentido Malin, simplesmente porque sentirá o aroma mágico característico dela. Bem, vamos falar sobre a sua assinatura olfativa. Não importa, você não entenderia mesmo se eu explicasse. Essa sensação é uma habilidade especial da Emma.
Isso tem um cheiro muito bom. Malin soube por Zuzi que quem governava o país do Dão Demoníaco era o filho do Rei Demônio. Desde a Grande Guerra contra o Rei Demônio, há mais de 10 anos, o país do Dão Demoníaco permanecia em silêncio, simplesmente porque a geração de guerreiros de Malin era dominadora demais. Graças àquelas batalhas, Uzi ganhou a confiança do rei para pesquisar magia ali. E o que ela mais gosta é do cosplay de Malin e de suas pesquisas sobre magia. Ela consegue fazer magia sem precisar recitar encantamentos. Até mesmo a magia da escrita foi inventada por Malin. No entanto, desta vez Malin veio com um outro propósito. Ela queria testar se a metade do grimório que tinha em mãos ainda possuía poder suficiente para selar o Rei Demônio. A garota fera ficou surpresa. Será que o Rei Demônio está prestes a retornar? Mas, neste momento, é apenas uma possibilidade. Então ela precisa se preparar com antecedência para ter certeza. Naquela época, o protagonista masculino só precisava atravessar a floresta para chegar à cidade. Fica a apenas um dia de viagem da capital. Nanshin usou magia para pesquisar novamente e descobriu interferência. Na linha seguinte, uma densa neblina envolveu a área da cama. A garota de 4 olhos tentou usar magia do vento para dissipar a névoa, mas descobriu que não conseguia alcançar a varinha de couro. O personagem principal acertou em 99% dos casos que isso aconteceu porque os demônios saíram do jogo. Para estarem em segurança, eles só podiam correr o mais rápido possível em direção à cidade. Por outro lado, a garota fera obteve os resultados. O Grimório ainda possui poder mágico. Além disso, é o poder remanescente de Sinvi. Malin sentiu como se fosse uma carta de suicídio de Sinvi. Ela contou à sua melhor amiga sobre o menino que adotou. Certa vez, Nanshin tocou acidentalmente neste grimório e até mesmo provocou uma reação compatível. Em outras palavras, Nanshin também possui as qualidades da escolhida, assim como ela e Sinvi. No entanto, alcançar esse nível não é fácil, afinal, é o domínio de jogadores profissionais que se dedicaram ao nível MA que possuem a habilidade necessária. Malin espera que Nanshin possua uma força que supere a de Sinvi, por isso ela frequentemente lhe dá exercícios difíceis que estão além de sua capacidade. O problema é que ela não entende o humor de Nanshin, o que o faz fugir de casa repentinamente. Agora, acompanhando a princesa imperial até a capital real com suas companheiras de equipe, Malin sentia tanta falta de Nanshin que veio primeiro até aqui para se preparar para encontrá-lo. Nanshin correu o mais rápido que pôde e finalmente chegou à cidade, mas o local também estava coberto de neblina. O personagem principal precisava fortalecer o poder mágico da garota de 4 olhos para ajudá-la a obter a varinha de couro e lançar magia de vento. Quando a névoa ao redor se dissipou, os 4 reis celestiais do clã demoníaco já haviam liderado seus homens para interceptá-los. Embora a horda do clã demoníaco tenha sido rapidamente eliminada, os 4 reis celestiais foram tão descuidados que ignoraram todos os ataques. Elwë aproveitou a oportunidade para brandir sua espada longa por trás. Quem diria que a espada ainda nem tinha tocado o oponente e este já estava bloqueado? Nanshin percebeu que se tratava de uma armadura mágica, uma habilidade de alto nível que utilizava magia barata para se proteger. Os 4 reis celestiais também reconheceram Nanshin como o herói que salvou a cidade. Com a intenção imediata de prendê-lo primeiro, a garota de 4 olhos rapidamente lançou uma bola com truque. Como resultado, o antagonista também dominou a arte de fumar sem dor. Nesse instante, a geada que vinha da rua rapidamente se espalhou por todos. No olho está envolto a proteção do coração. O camarada demoníaco que estava criando névoa à distância foi interrogado pela colega de equipe de cabelos azuis de Marilyn Deacon. Essa orquídea é muito irritante. Então ele decidiu resolver o problema pela raiz, mas de repente, diante de todos, outro homem fera apareceu. Assim que abriu a boca, desmentiu a notícia do protagonista, chamando de um bando de idiotas. Descobriu-se que ele era o amigo de infância do Senhor dos Homens Fera. Além disso, um grupo de bravos guerreiros do Império, pois não se sentiam à vontade para entregar Creva a uma equipe de aventureiros fracos, vieram pessoalmente buscá-lo. Não diga isso. Yui sussurrou que ouviu dizer que esse bando de homens valentes tinha um péssimo jeito de agir, e que o bando estava revoltado, por isso a teocracia não reconheceu seu título de homem valente. Apesar de não gostar do título, Clever ficou surpreso por ainda carregar a bolsa. Acontece que essa bolsa foi um presente de aniversário que ela mesma fez quando era pequena, feita por ela mesma. Isso mesmo. O que você quer dizer? Diga, não. Essa atitude é muito grosseira. Nesse momento, os 4 reis celestiais finalmente escaparam. Ao ver isso, Bang Dun-si imediatamente lançou magia de gelo mais uma vez,
E não só conseguiu conjurar o feitiço sem recitar encantamentos, como também foi capaz de usar seu próprio corpo como um bastão mágico sem ser congelado. Os 4 reis celestiais perceberam que ele não era um homem fera comum. Deng Dunsi estava com preguiça de conversar besteiras com um demônio prestes a ser morto. Mas, independentemente da forma que usasse, ele ainda não conseguia derrotar os 4 reis celestiais. Outros que queriam desistir foram repreendidos por ele, mandando-os embora. Não precisa ser tão duro, né? Nesse momento, o mentor achou que tinha resolvido o problema do cara de cabelo azul. Quem diria que, no instante seguinte, o adversário apareceria de repente atrás dele. Acontece que todos os seus truques foram descobertos pelo cara de cabelo azul. Ao olhar para a poção no chão, ele finalmente percebeu que o homem de cabelos azuis era o lendário alquimista. Venha cá, o que houve? Fugir não vai me vencer. O que? Você quer ser torturado até a morte por mim? Ele normalmente não é tão grosseiro. Senja está realmente zangado. Agora todos finalmente entenderam por que o bando de bravos guerreiros não foi reconhecido como tal. Devido ao caos excessivo na mina, o grupo de guerreiros atacou sem qualquer estratégia, impossibilitando a retirada dos demais. O protagonista masculino percebeu que o Rei Celestial ainda não havia contra-atacado. Até o segundo seguinte, ele pressentiu que algo estava errado. Apressadamente, o grupo de bravos guerreiros é alertado para ter cuidado, mas o outro grupo é tão estúpido quanto o guerreiro humano, mandando o protagonista calar a boca e impedindo de fazer seu trabalho. Como resultado, os 4 reis celestiais vinham suprimindo seu poder mágico durante todo esse tempo, e então atacaram repentinamente, deixando o grupo de guerreiros incapaz de reagir. Quando os 2 punhos colidiram, uma enorme explosão foi criada, e até mesmo o homem de cabelo azul que presenciou o ocorrido sentiu que havia subestimado seu oponente. Mas, por causa disso, o inimigo aproveitou a oportunidade para escapar. Quando a fumaça se dissipou, Nanshin imediatamente usou magia para sentir. Por sorte, todos saíram ilesos, mas Cleva caiu mais uma vez nas mãos dos 4 reis celestiais. O protagonista masculino só pôde assistir impotente enquanto a princesa fera era levada para a nave espacial da raça demoníaca. Santo, santo e santo de novo. A tigela é como uma galinha, mas o repórter mais ativo da aldeia. Simplesmente porque os 4 reis celestiais da raça demoníaca se fundiram com um bando de bestas mágicas para formar o monstro Quimera. Um lado é uma nave espacial quase segura. De um lado está o chefe Lai com o coração na boca. Toda a quadrilha planejou a fuga. Quem se vinga da princesa fera barata novamente? Mas, no caso dessas crianças, esqueça, agora mesmo que você queira salvá-las, você não tem poder para nada. Há poucos minutos, devido à natureza arrogante e individualista do bando de guerreiros, eles tiveram que assistir impotentes enquanto a princesa fera era levada pelo inimigo mais uma vez. O guerreiro de gelo rapidamente criou uma coluna de gelo e a lançou diretamente para o céu, mas ainda assim errou por pouco. A coluna de gelo se estilhaçou repentinamente, lançando-o em queda livre. Por sorte, Nanshin prontamente contatou Cílica para que ela usasse magia do vento e ajudasse o guerreiro a pousar em segurança. Vendo que o adversário ainda tentava se esquivar, Nanshin me disse que tinha um jeito, com uma atitude corajosa. O que posso fazer para te provocar? O coração se recuperou. Então você está bem, com certeza. A princesa fera foi capturada por sua causa. Um cérebro sem núcleo pode salvar quem? Além disso, o fato de ele não ter morrido também se deveu à direção do protagonista masculino. Com o pescoço rígido, mesmo sendo amargo, ele ainda tentou salvar a situação. Apenas faça isso, não quebre seu coração. Entretanto, na nave espacial, descobre-se que ela consegue voar graças a uma bateria feita com os destroços do Rei Demônio. Na Grande Guerra de mais de 10 anos atrás, o antigo Rei Demônio foi reduzido a centenas de pedaços, um dos quais caiu nas mãos do cara com a cabeça de macarrão instantâneo. O antigo Rei Demônio foi reduzido a 100 pedaços, um dos quais caiu nas mãos do cara com a cabeça de macarrão instantâneo. Ele analisou o DNA vital remanescente do Rei Demônio e o utilizou para criar uma máquina que fornece mana ilimitada. Quem quer que tenha acertado essa cabeça de ramen é um cientista maluco. Ele também queria pesquisar o poder da Princesa Fera, para encontrar uma maneira de domar a fera mágica por conta própria, mas inesperadamente a nave espacial parou de soar o alarme. Acontece que Nanshin não quer mais atuar. Ele consegue reverter a magia da gravidade, impedindo que a escada de gelo dos guerreiros de gelo caia. O coração simplesmente subiu direto pela nave espacial. Os 4 reis celestiais viram isso e imediatamente saíram para se comunicar. Nanshin ainda segue a tradição de aprimorar levemente 5 tipos de efeitos para seus companheiros de equipe antes do combate.
Enquanto os 4 reis celestiais eram atraídos pelos guerreiros de gelo, o protagonista masculino secretamente foi fortalecer os 4 reis celestiais. Então, ao sinal do personagem principal, ele começou a usar habilidades continuamente contra ele, como névoa ácida. Um bando de novatos não sabe como ajudar com experiência, então vamos tentar esta tarde. Eu também. É inútil. É uma pena que ele estivesse se coçando. Os 4 reis celestiais estavam todos zombando dele, eram todos uns fracotes. Depois de dizer isso, ele estava prestes a dar um soco, mas então seu punho congelou de repente. Imediatamente depois, sua mão inteira se estilhaçou em pedaços. O guerreiro de gelo explicou que sua mão estava necrosada devido ao ar frio, simplesmente porque o protagonista masculino havia lhe dado um feitiço para bloquear a sensação de dor. Ele havia percebido que os 4 reis celestiais só conseguiam bloquear ataques visíveis, como evidenciado pela vez na cidade em que ele claramente bloqueou o ataque dos bravos, mas seu cabelo continuou congelado. Em outras palavras, ele só pode bloquear coisas tangíveis. O ar gélido do guerreiro de gelo é facilmente ignorado. Além disso, como você não sente dor, acaba sendo atingido sem nem perceber. Ok, devolva a cleva. Ei, essa é a minha frase. Quando o efeito da magia passou, a dor veio. Os 4 reis celestiais sentiram que algo estava errado e deram meia volta para fugir. Para silenciar os demônios, ele ignorou as ameaças e abriu a jaula para libertar os monstros aprisionados. Como resultado, ele foi o primeiro a ser abraçado pela cobra gigante. O cara da cabeça de macarrão instantâneo viu isso e pensou que era uma boa oportunidade para testar a reação da besta mágica. Então, imediatamente, o bravo guerreiro pegou o dispositivo para reproduzir um som especial e aproveitou a oportunidade para salvar a princesa fera. No entanto, os demônios haviam sido controlados preliminarmente e estavam sondando os corações das pessoas de maneira implacável. Ao perceber que todos estavam prestes a contra-atacar, a princesa se defendeu e protegeu os monstros. Então ela usou a magia do grande para gradualmente expulsar os demônios da área. Quem diria que, naquele exato momento, a nave espacial sofreria um acidente e estaria prestes a cair, tudo porque a magia ancestral havia feito a bateria do rei demônio perder o controle. Para evitar a explosão da nave, o chefe do macarrão instantâneo teve que intervir primeiro. Mas os 4 reis celestiais ainda estavam afetados, exigindo obter a bateria do diabo, enquanto o cara com a cabeça de macarrão instantâneo que esperava pela vovó não tinha medo de coisas grandes. Ele também queria ver que tipo de reação química ocorreria entre os 4 reis celestiais e essa coisa. Inesperadamente, assim que os dois fizeram contato, reagiram, e os fantasmas imediatamente demonstraram medo. Então, incapaz de resistir, foi sugado para dentro da esfera mágica. Então, a próxima coisa que apareceu diante dos meus olhos foi um monstro de fusão. O protagonista masculino percebe que esta é a quimera. Ele leu isso no livro do Mestre da Seda Negra. É um monstro aterrador com muitas vidas em um só corpo. O cara que vende macarrão instantâneo estava animado. Ei, isso é legal. Este resultado é kiwi. Interessante, muito interessante. Isso é tão emocionante que estou morrendo de medo. Só agora percebo que a nave está caindo. O mais urgente é sair daqui imediatamente. Quem se importa se a princesa está preocupada com as bestas mágicas fundidas ou se ela fica com elas? Enquanto o coração ainda hesitava, a fusão monstruosa não deu chance de bloquear a saída. O grupo de bravos guerreiros percebeu isso e decidiu atacar com a tigela. Como resultado, a princesa começou a sentir seu coração batendo forte novamente. Não. Mesmo assim, ela não conseguia suportar a ideia de matá-los. No entanto, outros não tinham a intenção de morrer com a cidade. Ataque. É inútil. O protagonista masculino é realmente fraco demais para sustentar a história. Se não fosse pelo mestre da Seda Negra que apareceu na rua a tempo, ele teria ficado deslumbrado com a beleza angelical da pequena fera. A nave espacial estava quase lá, mas a saída estava bloqueada pelo último inseto híbrido entre o Rei Celestial e os monstros. O protagonista masculino percebeu a situação de SOS. Tomar uma decisão em um instante. Diga ao seu coração para pressionar contra a parede e guardar todos os brinquedos, porque logo em seguida, o protagonista masculino desliga a magia da gravidade. A nave espacial inteira perdeu o equilíbrio imediatamente, mas o chefe Lai também ficou seriamente perturbado por causa da tempestade. Só o coração tem chance de derrotar esse galo-chefe. Infelizmente,
O chefe Lai tem asas e nos persegue tão rápido quanto o Lai morto. Chefe. O grupo não pensou muito, abandonou o barco primeiro e refletiu depois. O grupo de guerreiros recebeu a ordem e imediatamente criou algumas pedras para amortecer os pés. A garota de 4 olhos usou o mesmo truque de sempre. Quase tocando o chão, ela usou magia. Assim, toda a turma aterrissou em segurança, sem ferimentos. Após essa cena emocionante, o grupo de heróis finalmente caiu em si. Antigamente, ele cacarejava e o coração de todas as galinhas pegava fogo. Jogadores profissionais devem pensar em jogar sozinhos. Agora eu sei o quão enganado eu estava. Entretanto, a nave espacial caiu nas proximidades. A Santa Mulher Fera começou a soluçar novamente, lamentando os monstros. Como você sabe que o híbrido ainda não cresceu? Não só isso, como seu corpo também inchou. O personagem principal deduziu que foi a magia ancestral do pequeno Homem-Fera que acidentalmente despertou a bateria vital do Rei Demônio. A bateria acabou de acordar e está com fome de carne, precisando de um corpo para reviver. Então, ela sugou os monstros. Nesse momento, o inseto híbrido ainda vagava por aí à procura de pessoas. E os supos que estivesse procurando o Homem-Fera. Embora sua aparência tenha mudado, sua natureza ainda é a dos 4 reis celestiais. Talvez sua consciência ainda permanecesse no monstro, de modo que, instintivamente, ele ainda quisesse capturar o pequeno Homem-Fera. Os 2 mestres da Seda de Malin estiveram verificando e monitorando tudo durante esse tempo, para resolver essa situação. O grupo de heróis pretendia lutar até a morte para resolver o problema. Como resultado, a besta teve outro ataque, seu rosto parecia o de alguém que ia a um funeral. Ao ver sua expressão, ela teve que mudar de plano para ver se havia uma maneira de salvar as bestas mágicas fundidas. O personagem principal disse ao pequeno Homem-Fera para usar magia ancestral novamente. O desejo do guardião de restaurar as criaturas mágicas ao normal foi transmitido diretamente para sua bateria vital. O líder do Sul só precisava fornecer essa energia e transmiti-la para a besta híbrida. As criaturas mágicas provavelmente já teriam sido desembaladas, mas justamente quando estavam prestes a se mudar. Não, Lloyd. Mestre, Malin apareceu, deixando Nanshin perplexo. Ela alertou contra tocar em magia antiga, pois era muito perigoso para alguém que não conseguia controlá-la ou usá-la. O personagem principal está confiante de que, se combinar suas 2 espadas com o pequeno Homem-Fera, conseguirá maximizar o poder da magia ancestral. Depois de cumprimentar a todos, ele simplesmente disse oi. Se ele não entendesse o próprio sistema operacional, nem ousaria pensar nisso, esbravejou Malin, lembrando-se de quantas vezes já havia dito aquilo. Nunca tem excesso de confiança. Nanshin discorda. Isso ocorre depois de compreender a sua própria força. Você tem certeza de que consegue fazer isso? Dito isso, Nanshin ignorou as duras palavras de Malin e liderou seus companheiros de equipe para que começassem a agir. Malin pensava que Nanshin apenas apoiava o uso de magia ancestral. Certamente não repetirá a antiga tragédia masculina. Quem sabe desta vez usando magia ancestral. Um buraco negro surgiu repentinamente acima da cabeça de Nanshin e do híbrido. Embora o corpo do inseto Lison tenha retornado à sua forma original após a descompressão, Nanshin e os 4 reis celestiais foram sugados para dentro do buraco negro. Nanshin então viu com seus próprios olhos os 4 reis celestiais desaparecerem diante de seus olhos. Virando-se, ele viu seu próprio corpo. Descobriu que, naquele instante, sua alma e seu corpo físico estavam separados. Uma voz misteriosa soou de repente. A magia ancestral é o legado de uma raça poderosa de tempos antigos, seres que superam em muito a inteligência humana, possuindo a capacidade de alterar livremente este mundo. Mali reconheceu aquela voz como sendo a de Sinvi, do Grimório. Sua voz continuava a ecoar. Aquela raça havia criado magia capaz de interferir na vida e na morte, chegando ao ponto de subverter as leis do mundo, mas também causando caos total, a ponto de toda a raça humana estar à beira da extinção. Por medo do próprio poder, decidiram proibir o uso do S. É também uma magia ancestral ainda hoje. Mas eles previram que, um dia no futuro, o mundo precisaria desse tipo de poder capaz de flexibilizar as regras. Assim, eles prepararam os herdeiros da magia ancestral. Por outro lado, ele temia que as gerações futuras quisessem brincar com itens proibidos, que lutassem para que o mundo chegasse ao fim. Eles transformaram o mundo com magia. Qualquer pessoa que não seja herdeira e utilize magia ancestral terá seu corpo destruído. Portanto, assim que o conjurador usar magia antiga, seu poder mágico ficará fora de controle e ele desaparecerá, e o homem diante de seus olhos será Sinvi. Ele afirma ter usado magia ancestral na batalha contra o Rei Demônio.
Naquela época, embora estivessem em uma situação difícil, eles ainda conseguiram encurralar o Rei Demônio. Com a vitória à vista, todos se mostraram um pouco negligentes. O Rei Demônio aproveitou a oportunidade para usar seu golpe final de autodestruição e, como resultado, a cidade foi arrasada. Camaradas e pessoas estão todos em apuros, e Sin-Vi, para salvar a todos, decidiu trocar de vida, usando magia antiga proibida. No fim, ele reverteu a vida e a morte, revivendo os moradores da cidade e seus camaradas. Nesse momento, devido à existência da corrente sul, a velocidade de aproximação do buraco negro diminuiu. Se a corrente sul quisesse escapar, precisava aproveitar a oportunidade agora, e o caminho para a fuga estava em suas próprias mãos. Naquele momento, os companheiros de equipe pensaram que, antes, era sempre Nanshin quem os ajudava, e agora era a vez deles de ajudar Nanshin. Assim, Nanshin atendeu ao chamado de seus companheiros de equipe e, misteriosamente, escapou do buraco negro, retornando à realidade. Como resultado, mais tarde todos descobriram que o mestre de Nanshin era o lendário Grande Mestre. Para aventureiros como eles, a modernidade é como existir nas nuvens. Malin perguntou a Nanshin quais eram seus planos para o futuro, se ele queria voltar para o lado dela. Os companheiros de equipe estavam preocupados, sem saber o que Nanshin escolheria. Nanshin, naturalmente, quer continuar na equipe. Além disso, o rei também queria que eles permanecessem temporariamente na capital real. Então ele quis experimentar outros tipos de magia além da magia de suporte. A garota fera então disse que Nanshin era muito parecido com seu mestre, mas, ao refletir sobre tudo o que havia passado, o protagonista masculino não se sentiu nada infeliz. Isso a deixou com o coração partido e ressentida, e imediatamente ela enlouqueceu e explodiu com todo o grupo.